E aí, turma? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. Hoje a minha querida esposa não tá aqui comigo, tá lá cuidando da Bela, nossa filha de 3 meses. Daqui a pouco ela tá de volta e de repente a Bela tá correndo aqui com a gente também. Então, por enquanto, ela não vai estar com a gente aí em algumas gravações, mas em breve ela vai estar de volta. E ela deixou um cheiro para todo mundo que está aí ouvindo a gente no dia de hoje. E hoje, o nosso podcast espiritualmente é especial, porque eu tenho um convidado que vai trazer para nós, tirando dúvidas, trazendo conhecimento. Você que tem muitas vezes dificuldade de compreender as coisas que acontecem dentro de você, os pensamentos, aquelas coisas hormonais, aquelas coisas, alterações do seu corpo, um negócio de saúde, é uma coisa louca aí que você vai aprender, muita coisa boa. Hoje você vai saber como que você faz para ter mais saúde física, saúde emocional, espiritual. Hoje o nosso podcast é sobre saúde com meu amigo Fernando. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Primeiramente, aí, obrigado, Douglas, pelo convite. Obrigado, meu amigo. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos conversar aqui, bater bastante papo aqui com o Douglas, que é um cara que eu admiro aí. É um cara de Deus, um paciente que se tornou um amigo. É isso aí. E tamo junto. Sempre aprendendo um com o outro para evoluir cada vez mais. Coisa boa. Aí você vê, né? O doutor agora ele trouxe pro meu podcast e assim a gente vai crescendo junto. E hoje a gente vai falar sobre muita coisa boa. Mas antes eu quero que você venha aqui embaixo, deixe o seu like e também aperta aqui no botãozinho de inscrever-se. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Vai aparecer embaixo quando você apertar o botãozinho vermelho, um sininho. Você clica no sininho e você consegue então ter acesso aí a todo o conteúdo que nós postamos em primeira mão, exclusivamente para você. Então vamos lá pro nosso podcast de hoje com o meu amigo Dr. Fernando. Deixa eu apresentar ele para vocês aqui. Fernando Henrique Zampieri Montaldi. É isso mesmo? É, Montaldi. Montaldi. Nascido em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Entrou para a faculdade de medicina aos 17 anos, terminou com 23, médico há 10 anos, com especialização concluídas em cardiologia, nutrologia e 2 pós-graduações em ortomolecular e longevidade humana. A gente vai falar muito sobre isso aqui. Foi coordenador geral do Hospital de Campanha das UTIs de Covid de São Caetano do Sul. Trabalhou como coordenador de mais de 1.200 médicos na pandemia. E hoje em dia trabalha em um consultório particular em São Caetano do Sul. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, se apresenta Douglas. Um pouquinho mais para essa turma, deixa o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Primeiramente, aí, obrigado então, né, pelo convite. É importante, eu conheci o Douglas do outro lado da mesa, quando eu estava no meu consultório, de repente apareceu essa figura aqui. E é o que a gente falou aquele dia, né? Deus não une... 2 pessoas, ela une 2 propósitos. Essa frase me marcou muito, até que a gente bateu um papo sobre isso. Que isso é interessante porque no meu meio, no meio médico, a gente tem muitos profissionais que são descrentes. E no meio médico não, no meio de saúde. Uhum. Então, médico, enfermeiro, psicólogos. Uhum. Então, foi conversando com o Douglas na mesa de consultório que eu descobri que ele é apaixonado por Cristo aí como eu. E aí a gente já estendeu um pouco mais, já se tornou amigo, então aí eu tô aqui visitando ele hoje para bater um papo com vocês aí. Obrigadão, viu, Douglas? E o papo vai ser bom demais. Fala um pouquinho mais, Fernando, sobre como que foi esse processo do seu encontro com Cristo. Aí você falou que tem um pouco mais de 2 anos, né, que você... mais de 2 anos, cara. Que você se batizou, que você conheceu Jesus. E assim, na época eu me lembro que quando eu entrei pra faculdade, eu estudei na Unip, e eu fui fazer psicologia lá na Unip, eu tava dentro da sala de aula, eu olhava pra turma e a turma, quando se tocava no assunto de Deus, de religião, as pessoas totalmente descrentes, acreditando apenas na ciência. E claro, obviamente a gente sabe, né, a ciência ela é muito importante e a gente não descarta a validade dela e a necessidade dela hoje, mas como que foi para você esse processo de você conseguir deixar de lado um pouquinho ali
o seu foco apenas na medicina, na ciência e conseguir enxergar esse lado mais espiritual, entender que existe algo além daquilo que a gente enxerga aqui no terreno. Como que foi esse processo para você, seu conhecimento de Cristo? Como foi a sua conversão? Cara, eu acho que a minha vida religiosa ela se confunde muito e se sustenta muito na minha vida profissional. Legal. É interessante assim, vou começar antes, quando eu entrei na faculdade de medicina, por Tá. volta dos 17 anos, a gente tem aquela visão muito crua do mundo. Então, quando eu tinha 17 anos, a gente não enxerga o mundo com a imensidão que ele é. E eu dominava aqueles assuntos que eram pedidos no vestibular, que era história, matemática, física. E a soberba da pessoa que não conhece o mundo, eu achava que aquilo, eu sabendo dominando tudo aquilo, o resto não fazia mais sentido nenhum. Então, você acompanhando, por exemplo, a história da Igreja Católica, que a gente acompanha ao longo dos séculos, e depois você vai vendo que a Igreja Católica não é tudo aquela santidade, e eu era apaixonado em história. Então, me tornou um ateu, me fez um ateu. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu era ateu. Brigava com todas as minhas forças com a minha avó, que era uma católica de primeira. Nossa. E era pra você ver. Então, eu entrei na faculdade de medicina com o nariz lá em cima, em pé, e saí de lá já pensando em me voltar para a religião. Porque foi durante a faculdade de medicina, os 3 primeiros anos, é pura farra, conhecendo gente. E aí você, querendo ou não, o vestibular de medicina na época era um vestibular difícil. E só da gente passar por aquilo, você se acha que é Deus. E tem aquela coisa também, né? Quando você fala, o que você estuda na faculdade? A pessoa diz, estudo medicina. Nossa, você vai ser médico. Exatamente. Aquele sonho de pai e de mãe, né? Exatamente, também, né? exatamente. Meu filho é médico. Exatamente. E todo mundo fala, você vira uma referência para a família, vira uma referência para os amigos. Nossa, você é médico e tal, deve ser inteligente. E aí, de tanto ouvir falar isso, de tanto posicionamento e a sociedade enaltecer, aí você fica com o nariz mais em pé ainda. Mas o que eu sempre falo, Deus vem e puxa e mostra quem é que manda a situação. Por volta do 5º, 6º ano de medicina, eu já estava começando a querer de volta a presença de Deus, cara. Então, mas eu não tinha conhecimento sobre o mundo cristão. E por volta do 5º, 6º ano de medicina, eu voltei a frequentar a igreja católica. Tá. Só que eu ia uma vez ou outra no domingo, e mesmo assim, cara, eu lembro certinho, cara, eu ia, era domingão, todo mundo de ressaca, né, pós-sábado, churrascão. Eu ia pra igreja, dava umas 7 horas da noite, eu subia a rua da cidade lá, eu estudei em Pouso Alegre, Minas Gerais. E ia pra igreja, aquela tradicional igreja católica. Ia, do meu lado tinha um monte de senhora cantando, rosando nas alturas. Na hora que eu voltava, eu era caçoado por todo mundo da República. Falei, cara, você vai fazer o quê na igreja? Caraca, você tava na República. Na República. Eu voltava, todo mundo já tomando uma latinha de Brahma. Não sei se pode falar cerveja. Pode desculpa. falar. Brahma patrocina nós. Não patrocina não pode. Não, a gente não quer seu E aí patrocínio. tava todo mundo tomando latinha e tal, já assando a picanha. Falou, cara, o que você vai fazer na igreja? E caçoava, todo mundo caçoava. E aí, deu dinheiro pro padre, enfim. Cara, formei e entrei em residência médica, que pra mim... Vai pra dentro do hospital. É pra dentro do hospital, especialização. Aí Cara, sim, aí essa o negócio área fica doido. ficou doido porque assim, aí eu já passei por tudo aquilo, já tinha visto gente morrer, não tinha. E aí a hora que eu entrei tava na cardiologia, cara, cursando cardiologia, eu via muita gente morrer, cara. Que foi aí que eu comecei a entrar de cabeça total no trabalho. Eu estudava pra caramba, e quando não tava estudando, tava trabalhando, e quando não tava trabalhando, tava estudando, e vice-versa. Eu lembro que eu entrava numa sexta-feira à noite no plantão e saía na outra sexta, pra ficar 12 horas em casa e depois entrar numa jornada dessa inteira. Então era a semana inteira, de noite e dia, trabalhando. Só que durante uma semana de trabalho, a gente não tem muita notícia boa, né, cara, numa UTI. É sempre, seu pai morreu, sua mãe infartou, seu tio teve uma arritmia, sua mãe teve um capotamento e morreu. Então, assim, durante uma semana, você tomando bombardeios, cara, eu comecei a entrar em burnout. E aí, eu trabalhava, estudava. Tinha que prestar prova para concluir o estágio, e tinha que apresentar trabalho, tinha que ter vida pessoal, então tinha que cuidar dos amigos, os amigos estavam cada vez mais distantes. E aí começou, meu lado físico começou a decair. Só trabalhava, que eu passei a engordar. Meu lado cristão, meu lado espiritual era zero, que eu era ateu. E meu lado mental estava aprofundando cada vez mais por causa do burnout. Foi aí, cara, que eu já estava pensando em desistir até. Eu estava pensando em desistir da residência. E entrei um domingo X lá, entrei numa igreja católica. Foi quando um colega meu me convidou para vir para São Paulo.
Ô, você tá terminando cardiologia aí e tal, você não quer vir trabalhar numa UTI aqui em Santo André? E eu tava no meio da igreja, cara. Acho que aquilo foi meio que um chamado pra mim. Eu tava dentro da igreja, eu falei, cara, por que não? Eu falei, acho que eu vou pra São Você Paulo. estava dentro da igreja quando recebeu o convite, Um convite. ou você estava dentro da igreja quando você pensou no convite? Quando eu recebi o convite. A Tocou pessoa- o telefone Ah. e era um amigo meu que falou, pô, você me ajudou no passado e tal, você não quer vir trabalhar aqui em Santo André? Falou, cara, eu vou te dar um salário X. Eu falei, nossa, nunca pensei em ganhar isso. Eu falei, cara, vou pra lá. Vim pro ABC, também ainda ateu. Quando eu vim pra cá, cara, eu me senti muito sozinho. Que aí eu falei, cara, agora Deus deu cheque. É igual jogo de xadrez. Ele começou a me encantoar. E começou aí até deu um checkmate. Ele foi dando cheque. Falei, cara, agora tá melhor. A minha vida melhorou. Não tô trabalhando tanto. Tô ganhando bem. Mas cadê as pessoas ao meu redor, cara? Começava a olhar, falei, cara, não tem família aqui. Não tem amigo, não tem namorada. Aos poucos eu comecei a me sentir sozinho. E aí foi quando, passando no Instagram, olhava um outdoor, olhava uma coisa, bola de neve. Aqui, né? Eu falei, que é esse tal de bola de neve? Cara, foi chamando aos poucos. Estacionava o carro, olhava pra frente, uma placa, bola de neve. Abri o Instagram, alguém que frequentava bola de neve, falando do bola de neve. E eu vi aquelas pessoas, falei assim, cara, eles são tão apaixonados nesse Deus. Eu falei, o que será que é isso aí, né? Era só jovem. Então era só jovem. Eu falei, cara, não deve ser uma coisa quadrada igual a igreja católica, acho que eu vou lá. E aí, determinado dia, entrei, fui na bola de neve daqui de São Bernardo do Campo. Cheguei lá, cara, parecia um Maracanãzinho, né? Que eu vi tanta gente em cima e embaixo e tal, o povo. Só que não era como a igreja normal. Não era igual Não a era as igreja vozinhas não era as cantando vozinhas Hosana. Não era as vozinhas cantando Hosana. Nada contra as vozinhas, tá? As vozinhas, a gente ama Nada. as vozinhas. E aí, cara, eu gostei. O público em si era o público que eu me identificava, cara. No começo do culto, logo no começo do culto, eu sentei lá no canto e comecei a analisar tudo ao meu redor, cara. Falei, cara, esse pessoal... É bem assim que a turma chega o na manto- igreja, né? Vai analisando. É o engenheiro da igreja. Eu ele falei, vai olhando cadê assim. aqueles crentes que grita? Cadê aqueles exorcismos que tem? Não tem nada disso e tal. Eu falei, cara, é um pessoal da minha idade, com a minha experiência de vida, com a minha Cria uma empatia, expectativa cria um de rapport vida daqui bem pra bacana. frente. E o pessoal ajoelhava e chorava, falava assim, de onde tá vindo essa paixão toda, cara? Eu começava a analisar, que eu gosto de analisar as pessoas. Falei assim, cara, esse cara tá apaixonado, ele tá usando boné na igreja. Eu falei, que coisa sem sentido. Aí, de repente, o pastor parou o culto e começou a falar de jiu-jitsu. Eu falei, cara, religião, esporte, eu nunca vi isso, cara. Normalmente a gente vai, o padre só fala de... Céu, inferno, e disciplina. céu, inferno, e 7 pecados capitais, e não sei o quê. A hora que eu fui vendo, eu falei assim, cara, aí comecei a entender. Falei assim, tem várias linguagens diferentes pra gente entender Jesus. E aí que eu comecei, cara, eu entrei de cabeça nisso e comecei a me aprofundar. E aí fiz amizades pra caramba lá, inclusive o pastor Gustavo aí do Bola de Neve é meu amigão hoje, até hoje em dia, a gente é meu pai espiritual. Passaram-se 3 ou 4 meses, cara, eu tava me batizando. Que legal. E eu tava, cara, apaixonado. Eu lembro que eu trabalhava da mesma intensidade, até mais aqui, só que eu deixava meus horários vagos na quarta à noite e domingo. Legal. Cara, eu lembro certinho, eu fazia 3 plantões seguidos, ou seja, 72 horas de plantão, sendo que a última hora de plantão era lá em Bertioga, cara. Eu viajava lá pra Bertioga pra fazer as últimas 12 horas, subia a serra correndo pra chegar às 7 horas da noite e tá no culto da Bola de Neve daqui, cara. Eu era apaixonado. E vinha escutando louvor, voltava escutando louvor, chorava. Legal. Então, assim, cara, eu percebi que eu era crente na hora que eu já tava chorando ouvindo louvor. Se o seu louvor não chora, você não é crente. Você não é crente não, se não chora. Aí, cara, eu falei que, cara, aí eu comecei a ver um monte de gente que era crente, comecei a ver, não sabia os termos, que eu acho que eu comecei a gostar por causa dos termos. O que é testemunho? Eu não sabia o que era testemunho, não sabia o que era... E aí eu comecei a ver o testemunho do Rodolfo, Rodolfo Abrantes. Rodolfo Abrantes, cara. Aquilo me mexeu demais comigo, porque eu falei, cara, que da hora, o cara tinha tudo na mão. E ele também conta um testemunho forte. E aí eu comecei a aprofundar cada vez mais, eu vi que era um mundo completamente paralelo. E aí eu me dei conta que de tudo que eu estudei, de tudo que eu tratava na medicina, cara, faltava um tripé que não fez sentido pra mim, que me fez adoecer, que ter burnout, que hoje em dia eu transmito isso no consultório, que é justamente esse, cara, que é o que eu te falei, é mente, corpo e espírito. Olha aí, então hoje é onde a gente vai entrar nesse tema e a gente vai se aprofundar nessa parte onde nós vamos conhecer o homem em 3 dimensões. Tem um livro do Kennedy Reagan que ele fala isso, o homem em 3 dimensões, corpo,
alma e espírito. Que a parte da alma é a parte da mente, né? As nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E isso é muito bom, porque, veja bem, eu conversando com você, e, poxa, como eu orei a Deus, cara, porque assim, eu percebi dentro da igreja a necessidade desse tipo de conteúdo, sabe? Porque eu via que as pessoas, elas realmente negavam essa parte. Você tinha a parte do corpo, você tinha ali a parte da alma, mas faltava para você o espírito. Então, dentro da igreja, a pessoa tem o espírito, mas ela não sabe lidar com a alma e com o corpo. Exatamente. Então, assim, quando eu conheço alguém que nem você, poxa, eu vejo, é esse tipo de conteúdo que nós cristãos, evangélicos, nós que tememos e cremos que existe um ser superior, que existe Deus, que está sobre nós e sobre todos, não podemos negar e nem negligenciar isso, porque é isso que tem acontecido hoje, e às vezes a falta né? de conhecimento, o próprio termo correto mesmo, a própria ignorância de não saber, cara, que um leva o outro e o outro leva um, e que seja um tripé, cara. Se você não tem um deles, a mesa vai cair. Então é um tripé. Não adianta nada, que eu vejo isso muito no consultório. Vamos supor, vamos pegar uma pessoa que domina a espiritualidade. Uma pessoa que estuda a Bíblia todo dia, faz célula na terça. Um teólogo. O cara vai, frequenta o grupo da religião dele, vai nos templos, O cara estudou a Bíblia, o cara conhece tudo. Tudo que a religião dele orienta e doutrina fazer, enfim. Mas ele tá com a barriga que não encosta nessa mesa. O que vai acontecer com ele? Ele é uma pessoa que não vai dormir bem. Ao longo do tempo, a taxa hormonal dele vai começar a cair e outros hormônios vão começar a subir, vai afetar a mente dele, ou seja, vai afetar a alma, e ele não vai ter mais aquela empolgação toda para passar o conhecimento dele espiritual. Então, não adianta nada ele cuidar do espírito, cuidar da alma, mas não cuidar do corpo. Do corpo. Ou o contrário, uma pessoa o rendimento vai cair. Um ateu igual eu era. Eu era ateu, cuidava, às vezes fazia cara esporte. Malhado, sarado, fazia saúde. Esporte, cuidava da mente, eu estudava pra caramba. Mas daqui a pouco tava o tripé, o espírito vazio. Tava vazio. O que aconteceu? Eu adoeci. Então, se você não... É isso que eu bato sempre na tecla. Tem muita gente que vai pro consultório, às vezes quero ficar bonito, quero fazer dieta tal. E aí você vai ver e fala, e aí? Tá traindo o marido, ou tá traindo a mulher, o contrário. É uma pessoa que não tem, a princípio, não tem mente, mas também não tem espiritualidade nenhuma. Então ela vai ficar bonitona por 3, 4, 5 meses, vai cuidar do corpo, de repente no 6º mês está traindo o marido, descobre, vira um transtorno na vida dela, ela volta a engordar. Então, às vezes, cara, quando a gente pega por um todo, a gente trata melhor a pessoa. Até... A Bíblia fala em Oséias 4:6, o meu povo sofre porque falta conhecimento, porque rejeitaste o conhecimento. Você concorda comigo que existem vários preconceitos, né? Dentro, principalmente desse meio religioso, desse meio cristão, evangélico, aonde, por exemplo, você é um cara bonito, você é um cara que tem uma boa saúde, até porque você é a própria demonstração daquilo que você faz, né? Então, imagina, a pessoa chega lá no consultório do Dr. Fernando, tá o Dr. Fernando, ele senta assim, faz assim com a barriga, pef, em cima da mesa. Aí ele vai olhar e vai dizer assim, mas peraí, eu vim aqui pra perder esse negócio e o cara tem esse negócio aí carregando com ele? Não, nada contra quem tem barriga, tá, gente? O doutor aqui pode ajudar você a eliminar isso aí. Mas a questão é a seguinte, o que a gente começa a perceber? Existe uma necessidade de essas crenças serem... Tá na hora da igreja, né? Das pessoas religiosas, dos cristãos, dos evangélicos, começar a perceber a importância disso, porque é justamente negar esse conhecimento e rejeitar esse conhecimento por N motivos, como, por exemplo, a pessoa tem medo, né? Ela tem medo, poxa, mas e se eu ficar forte? E se eu emagrecer? Será que eu vou conseguir ser fiel à minha esposa? Será que eu vou conseguir ser fiel ao meu marido? Será que eu não posso cometer algum pecado? Sabe? A pessoa começar... Aí entra a parte psicológica, aí entra a parte da mente, né? Que daí é uma saúde... Porque é uma necessidade dessa parte dos três juntos, né? Corpo, alma e espírito, né? A mente é bem importante. Porque quando... a gente olha para as pessoas que hoje chegam lá no teu consultório. Por exemplo, eu tenho um dado aqui, tá? Olha só esse dado aqui, ó. O dado é
pastor e a síndrome de burnout. Eu peguei uma pesquisa. E aí, dentro dessa pesquisa, esses pastores, né, esses líderes religiosos, eles apontam aqui, ó, uma abordagem teológica a respeito do que está acontecendo. Então, sobrecarga, estresse, dificuldade financeira, pressões causadas por expectativas exageradas, pressão por membros da congregação, pressão por meio da sua família. Então, a gente começa a ver aqui várias consequências. Então, por exemplo, dentro dessa pesquisa dele, 75% dessas pessoas relataram extremamente estressada, 90% trabalham 55, 75 horas por semana, 90% se sentem fadigados, exaustos no final do dia, no final da semana, 70% afirmam não ser suficientemente pagos para realizar o seu trabalho, 40% relatam conflitos e tensões com membros da congregação ou com pessoas na família. Então, E aí o que acontece? Não, a pessoa tá orando, mas não tá resolvendo. Não tá resolvendo. A pessoa tá jejuando, não tá resolvendo. Tá lendo Bíblia, não tá resolvendo. E ela vai dizer o quê? Eu vejo muito isso, porque depois que eu fui pra igreja, cara, assim, um vai indicando o outro, vai indicando o outro, cara. Hoje em dia, eu adoro tratar o cristão, cara, porque o cristão, ele já tem uma disciplina moldada pela igreja. Isso é fundamental pra mim. Porque a pessoa, muitas vezes, você quer tratar a saúde, o corpo de uma pessoa e ela não quer saber desgarrar da cerveja, ou ela não quer... Então, o cristão ele tem essa vantagem, cara, absurda sobre os outros pacientes, que ele é disciplinado. E a disciplina faz o resultado. Então, mas o que eu sempre vejo, cara, eu comecei a receber muito líderes religiosos, pastores, diáconos, líderes de célula, e eu estava observando que todos eles tinham um domínio absurdo da Bíblia. Todos eles dominavam e tinham uma fé espantosa. A fé deles era muito forte. Mas o corpo estava adoecendo, às vezes a oratória, o corpo estava adoecendo, deixando a desejar a performance dele em passar a palavra. Que às vezes é até uma arma do diabo, cara. Às vezes assim, aquele cara tem um potencial gigante, mas eu vou fazer esse cara começar a ter preguiça de academia, eu vou fazer ele deitar no sofá, vou fazer ele comer bastante, que aí assim eu podo ele vai... Se ele atingiria 10 mil pessoas com as palavras, ele vai conseguir atingir só 1.000. Ou seja, ele conseguiria fazer muitas reuniões na semana, mas como a saúde dele está debilitada e o corpo dele não está bem, a mente dele não está bem, então ele vai reduzir o desempenho dele. Agora, vai tirando forças. Você falou da fisionomia e do médico. Então, vamos supor que eu vou num dermatologista. Eu entro no dermatologista, ele está lá cheio de acne, cabelo caindo e a pele tudo feia, enfim. Você já vai ficar com o pé atrás. Personal trainer. Você vai num dentista, que ele tá com um dente amarelado, um dente caindo, enfim. Você vai ficar com o pé atrás. Cara, eu olhava e falava assim, cara, todos os pastores que iam lá, o pessoal tudo do bem, cara, com boas intenções, só que estavam com o olhar profundo, cansado, estressado, e às vezes não conseguia transmitir aquele amor que Deus ensinou para eles, às vezes o amor que eles aprendem, a energia, por falta de hormônio, por falta de organização de neurotransmissores, dopamina, serotonina. Então, eu conversava muito com eles. Estresse, ansiedade. Então, não adianta você querer só aprender o espírito. É o tripé, cara. É mente, corpo e espírito. E aí que eu observava. Um simples mudança de hábito, só o impulso para o paciente sair do sedentarismo, ele começava a estimular. Falava, cara, faz quanto tempo que você não pega uma bike? Nossa, não ando faz 3 anos. Ou quanto tempo você não vai na academia? 5 anos. Quanto tempo você não tem relação com a sua esposa? 4 meses. Fala, tá vendo? Então, peraí, vamos começar do ponto zero. Você fuma? Não. Bebe? Não. Usa droga? Não. Então, vamos começar do zero. Sai de casa, começa a caminhar. O processo de fazer caminhada, cara, por si só, é uma grande vitória. A pessoa que faz caminhada, toda vez que a gente faz caminhada, a gente fica com a pele avermelhada porque o corpo, o sistema cardiovascular, ele faz vasodilatação periférica. Então, ou seja, ele oxida e leva oxigênio para mais regiões do corpo periférica. E aí, o simples fato, parece que é uma coisa boba, mas o simples fato da pessoa sair do sedentarismo, ela já começa então a irrigar e levar oxigênio para o cérebro. Que é onde o pastor ou o líder religioso ele usa para promover e para passar o conhecimento dele bíblico. Então, cara, o simples fato da pessoa começar a fazer caminhada todo dia, isso já leva oxigenação para o cérebro, em regiões de memória, cognição, fala,
E deu um resultado espantoso lá no final. O cara falou assim, pô, nossa, parece que durante a caminhada, doutor, é onde que Deus fala comigo. É onde eu tenho os insights para formar uma palavra. É durante a bicicleta, quando eu saio para pedalar. O cara pode entrar lá, ó, enquanto você tá caminhando, coloca o fone de ouvido, vai escutar o Espiritualmente podcast, vai caminhar. Você alimenta, você cuida do corpo e cuida da mente. Exatamente, cara. Eu faço muito isso, cara. Eu coloco muito podcast, cara. E, cara, querendo ou não é a hora que Deus fala comigo, não é a hora que você está fazendo exercício que Deus fala com você. Se você pensar pelo lado fisiológico, é onde você está vascularizando o seu cérebro, que é onde está chegando mais está chegando mais oxigênio na região de memória, que você começa... Estímulos hormonais. Aí você começa a ligar uma coisa na outra, tá andando na rua, por exemplo, você vê um galpão, fala, pô, posso levar minha igreja para cá, e daqui eu posso vender aquele terreno da outra igreja, montar uma igreja aqui, vai ter mais gente e tal. Isso faz crescer. Então, um simples fato, um detalhezinho, sai do sofá. Isso já muda bastante. Aí o segundo passo que eu falava para o paciente, dieta. A dieta favorece ou não a pessoa falar. Uma das dietas mais famosas que a gente vê por aí, mais famosa em relação à religião, é o jejum. Então você vê o jejum no judaísmo, no Ramadã, né? Você vê no cristianismo. Se você pegar a história da Bíblia mesmo, tem diversas histórias de jejum. Jejum foi pro deserto, você vai saber mais que eu. Eu tenho um podcast gravado sobre jejum, onde eu falo só sobre isso. E eu falo sobre os efeitos do jejum no cérebro. Exatamente. Hoje em dia, cara, a gente sabe, hoje em dia a medicina sabe o que os religiosos e as pessoas que... A ciência usa o jejum intermitente, por exemplo, exatamente. E fala que o quanto isso é saudável. Grandes personagens da Bíblia, Davi, acho que Daniel também. Davi fez, não tem tantas evidências, mas Daniel tem muito, Jesus fez, a rainha Esther fez. Várias fizeram jejum. Tem várias pessoas. E aí o que a ciência explica do jejum hoje em dia, né, cara? Que a gente sabe que se você tá, por exemplo, com pico de insulina, cara, dificilmente você vai ter o potencial de inteligência que você teria. Um exemplo disso, vamos supor, bate uma feijoada e vai prestar uma prova de vestibular da USP. Não vai rolar. Não vai rolar. Você está tendo um pico de insulina, esse pico de insulina aborta, ou seja, sabota o seu raciocínio. Então, imagina uma pessoa que vai pregar... Então, comer demais vai fazer você ficar burro. E comer de menos também. E comer de menos também. Então, o doutor vai explicar como é que come aqui. E aí, quando você pega uma pessoa que vai pregar, cara, que vai liberar todo o seu conhecimento e já bate... Uma feijoada. Tá indo em direção para a igreja, passa no McDonald's, faz um pico de insulina com o McDonald's, já tem lá, e aí já mais aprofundando o papo, tem glutamato monossódico, deixa você mais eufórico, cara. Você não vai fazer uma boa pregação. Assim como uma pessoa que é um advogado, por exemplo, vai fazer uma defesa de um caso no júri, fazer a mesma coisa. Então, o que eu orientava muitos deles, cara, quando for uma pregação muito importante para muitas pessoas, faça o jejum. Era só um detalhe, cara, ele ficava em jejum, a maioria das pessoas... 1 hora, 2 horas, 3 horas, não é sobre ficar muito, né? Que nem o jejum intermitente lá, que a turma fica 21 horas sem comer. O jejum intermitente, a longo prazo, ele é muito bom, cara, para tratar a ansiedade. Eu vejo muito isso. Olha. Às vezes as pessoas acham que dieta é só para emagrecer ou para ganhar massa muscular, mas ele ajuda muito a baixar a insulina e faz você liberar mais serotonina pelo intestino. Olha. O intestino, ele é fonte de produção de serotonina, que é o neurotransmissor que regula ou não a nossa ansiedade. E que influencia os nossos comportamentos também, né? Porque tem pesquisas agora que dizem que o nosso intestino é o nosso terceiro cérebro. É o nosso segundo cérebro, cara. Ele é o nosso segundo cérebro. Mais importante que o coração? Mais importante que o coração, cara. Olha. O coração é um órgão romântico, né? O pessoal fala que o amor vem do coração, mas na verdade o coração é o que menos secreta neurotransmissores, ou menos produz, enfim. Mas o intestino, cara, ele é importante por quê? Imagina só. Se a gente ficar beliscando o dedo todo momento, beliscando, vai chegar uma hora que vai inflamar o dedo. Tá. Para você mexer, ele vai doer. Então, o movimento que ele tem de fazer, a movimentação muscular dele não vai ser tão perfeita. Imagina se a pessoa come de 3 em 3 horas. Eu não estou falando que é errado que eu vejo de 3 em 3 horas. Estou explicando a produção da serotonina no intestino. Mas imagina se a pessoa come o dia inteiro. O intestino tem o dia inteiro fezes passando por ele. Então, ele vai ficar inflamado. Um órgão inflamado, ele não produz a serotonina que ele deveria inflamar. Quando você fica longos períodos sem se alimentar, dá tempo do intestino evacuar todas as fezes que estão lá, e no outro dia você se alimenta, ele evacua de novo, e então ele passa mais tempo
descansando do que trabalhando. E isso faz produzir mais serotonina. Por isso que é Então, importante a pessoa ter a flora intestinal funcionando bem. Funcionando bem, um intestino com os enterócitos bem nutridos, com pré-bióticos e probióticos. Turma que tá aí, né, na igreja, à frente de um trabalho, precisa saber disso. Por isso né? que eu falo que mente, o sono, que a gente falou, o sono, o intestino, cara, regula totalmente a pessoa, e o sedentarismo regula a pessoa para potencializar ela. Uma alimentação ruim, inclusive, faz a pessoa dormir ruim também. Uma alimentação, não dorme bem. Sim, com certeza, cara. Às vezes, o intestino funcionando demais, e a vesícula ali secretando, querendo quebrar a gordura e tal, o corpo tá trabalhando, cara. Você não vai conseguir descansar a cabeça com aquilo funcionando. Às vezes, alimentos que são estimulantes no final do dia, cara, vai trazer um sono mais agitado. E a pessoa sonha com... bichinho, aí você não tá tendo um sonho que o inimigo tá te perseguindo, né? É porque você comeu o que não devia ter comido de noite, aí agora tá desse jeito o negócio, né? Mas isso é muito real, porque isso interfere também, né? Uma alimentação ruim que gera um sono ruim e o sedentarismo entrando junto... faz a pessoa ter, inclusive, problemas. Aí, vamos pegar o efeito da cafeína, cara. Crente adora um café. Acho que eles não podem beber bebida alcoólica, eles já arrasam no café, cara. Quantas células eu já fui da igreja, cara, que tinha 3 garrafas de café, no final não tinha nenhuma gota mais. O povo brigava por café e fazia mais. Eu lembro uma vez que eu fui pra Campos do Jordão, cara, com o pessoal do Bola de Neve. Cara, era café atrás de café. Mas hora pra pensar. Tem que parar com essa idolatria, a doutrina do café. Né? Cara, o café, ele é um estimulante cerebral que fica no corpo de 8 a 10 horas estimulando o corpo. Imagina a pessoa que dá 4 horas da tarde e vai tomar café. E ela fica 8 horas. E ela quer dormir às 10. Cara, às vezes a rotina, o estresse, o cansaço faz ela dormir e fechar os olhos às 10 horas da noite. Mas o café tá fazendo efeito lá na glândula pineal ainda, ou seja, ele tá estimulando o cérebro. E a pessoa dorme, mas ela não entra no sono profundo, porque a cafeína tá fazendo efeito. O que acontece com ela? Um dia só não vai trazer nada, ela vai estar cansada no outro dia, beleza. Mas dia após dia, cara, a glândula pineal funcionando todo dia, 24 horas, full time. Cara, ao longo de 7 dias, a pessoa chega no final da semana com cortisol lá embaixo. E aí vem o burnout, que é a minha opinião. O cortisol é o hormônio que te protege do burnout. Se ele não consegue mais estimular a produção dele de tão cansado que tá, a pessoa vai à falência. O que eu percebo dentro de atendimento de consultório, tá? Dentro dos meus atendimentos. Por que as pessoas se acabam no café, muitas vezes, né? Elas estão buscando não o café, mas o estado emocional que o café proporciona. Ele é um termogênico, né? Ele é termogênico, ele é produtor de dopamina. Se você parar pra pensar... Dopamina traz prazer. Dopamina traz prazer. E aí a turma tome café. Quer mudar o estado emocional. Um exemplo disso, cara. Uma vez eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e vi, cara, quanto que é interessante. Eu perguntei, vocês gostam de cheiro de café? Só o cheiro do café já traz prazer. Então, não precisa nem tomar o café. O cheiro do café já te faz pensar que ele é prazeroso. Dentro da programação neurolinguística, a gente chama isso de VACOG, visual, auditivo, sinestético, olfativo, gustativo. Ou seja, é um estímulo. É os 5 sentidos. Cara, é um estímulo. É um estímulo sensorial. Então, gera um gatilho emocional que gera um pensamento, que gera um sentimento e gera um comportamento. Exatamente. O café é isso, cara. É isso. Então, tem pessoas que a pessoa vive naquela necessidade de suprir sempre, né? Vai tomando café. E assim como o doce também. Só que o doce, ele vai na outra... Ele vai só que vai no outro neurotransmissor, que é a serotonina. Você vê que a pessoa, a menina tá depressiva. Tá tristinha. Depressiva não, tá tristinha. Ela trabalha como secretária de um mercado. Sei lá, ela fez uma besteira, chegou o chefe dela, chamou a atenção dela. Cara, ela se sentiu triste. Primeira coisa que ela vai fazer é buscar na bolsa dela um bombom, dar uma mordida pra quê? Pra ter uma explosão de serotonina. Mudança de estado emocional. Ela fica mais feliz. Então, cara, esse é o comportamento do vício. A pessoa que é viciada em droga, a gente condena muito quem usa cocaína, quem usa maconha, quem usa LSD, enfim. Mas, cara, os neurotransmissores são os mesmos. São os mesmos. Então, os estímulos também. A diferença de uma pessoa que está estimula o cérebro com uma pornografia para gerar dopamina é mesmo estímulo que a pessoa crack, que da maconha, crack. do cocaína, mesmo do açúcar. Só que a sociedade condena muitas pessoas que usam droga, mas passam a mão na cabeça da pessoa que é viciada em jogo. Você é dependente químico se você pega muito açúcar.
O que acontece é que é uma explosão gigante de dopamina como substância, que é a cocaína, por exemplo, e uma explosão em pequenas quantidades de quem toma um cafezinho, cara. Mas também é uma explosão... Não tem pecadinho e pecadão, tá vendo? Tem que diminuir o café, hein? Tem que diminuir o café, diminuir o açúcar. Não, mas é muito bacana essa conversa. Mas, porque... não deixa de ser um excelente estimulante. Na só quantidade tem que saber certa. usar. A diferença, eu sempre falo para vocês, a diferença do veneno e do remédio é a dosagem. Se você pegar qualquer remédio que faz bem para você e tomar ele em excesso, ele vai ser um veneno. Se você tomar em menos quantidade, vai ser... Então, é a dosagem que muda a diferença. Então, se você toma muito café, vai ser um veneno. Pode ter certeza. O excesso. O excesso. Nada em excesso vai fazer bem. É. O único excesso aqui que a gente pode ter é de Deus, né? Esse faz bem. Esse faz bem. Esse pode exceder. Cara, Deus, eu vou te falar, eu acho que eu sou apaixonado por isso, porque, cara, é interessante demais. Eu gosto de pegar cada coisa que as pessoas têm na pressa e paixão, cara, pra pensar nos neurotransmissores, igual eu falei pra você. Mas a religião em si, cara, não tem algo que seja tão equilibrada em relação à liberação de neurotransmissores e hormônio, cara. Pra você ter uma ideia, a gente falou sobre o cortisol aí, que é o hormônio que regula a nossa imunidade, que regula o nosso estresse. Tem um estudo muito, muito legal que eles pegam, medem o cortisol das populações antes de um culto religioso, seja ele budismo, espiritismo, cristão, enfim. E dosam o cortisol da pessoa antes, pré e pós-culto. E mostra a evolução do cortisol. Então, tem pessoas que entram com o cortisol lá embaixo, após um culto religioso, está com o cortisol nivelado. Outras pessoas entram com o cortisol alto, pós-culto, fica nivelado. Então, por que acontece isso, cara? Porque o ser humano é um ser vivo, racional, que depende de uma espiritualidade, cara. Isso é interessante, porque nada que eu prescrevo no consultório, nada, nem organizar o sono, nem dieta, nem repor um cortisol ou estimular a produção de cortisol, nada regula o cortisol contra a religião, cara. É interessante. Então, por que religião? O pessoal é tão apaixonado. Acho que existe uma descarga de dopamina, um pouco de serotonina, endorfina, mas só que, cara, tudo equilibrado. Não é exagero. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que isso é como... Sabe aquela mesa, uma mesa de som, assim? Ou um painel de controle de um avião? É mais ou menos assim. A gente tem a nossa vida como um painel de controle, assim, na nossa frente. E Deus, ele tá ali, ele é o piloto. E ele sabe cada botão. E foi ele que colocou todos aqueles botões. E ele sabe operar. Porque é muito louco. Existe uma pesquisa que foi realizada por um neurocientista que ele fez uso de uma ressonância magnética onde ele colocou... essa ressonância fez uma pesquisa com várias pessoas que praticavam, por exemplo, a oração. E aí, no momento em que essas pessoas estavam fazendo a prática da oração, áreas do córtex cerebral eram acionadas. Mas essas áreas do córtex cerebral, na parte dos lobos aqui laterais, eles eram acionados apenas na oração. Ou seja, existem partes do nosso corpo que são preparadas justamente para a prática da oração, da religião, da espiritualidade. E assim, eu sou cristão, mas assim, é interessante frisar esse ponto, cara, porque é qualquer prática religiosa, inclusive meditação, cara. Tem gente que não se apega a Deus nenhum, não gosta da Bíblia, cara, mas a meditação, por exemplo, é uma coisa que não tem nada a ver com religião e a pessoa consegue entrar, se conseguir fazer a meditação bem feita, ele consegue também neutralizar essa produção de cortisol, por exemplo. Reduz, fica calmo. Fica calmo. Pô, o fato da pessoa respirar, cara. Hoje, por exemplo, quando eu tenho pacientes dentro de consultório, a primeira coisa que eu faço, a turma chega e começa a desabafar. Eu falei, calma, vai, respira. Aí quando eu falo pra respirar, eles fazem assim... Falo, não, respira. Falo, não, como é que respira? Vai. Vai, todo mundo aí, vai, que tá assistindo o podcast agora, faz assim, ó. Cara, só em fazer isso, você já tem uma alteração. Isso. Você já começa a se sentir muito melhor. Só de você exalar o gás carbônico, cara, puxa o oxigênio, exala o gás carbônico, já fica mais... Já fica mais tranquilo. Agora imagina menos você tendo sangue. uma vida de prática de oração. Como vai ser o seu sono? Como vai ser o seu relacionamento? Porque a gente falou sobre alguns pontos, inclusive eu quero trazer esses pontos aqui porque eu acho que é bem importante. Tem várias pesquisas aqui que eu trouxe, mas eu vou falar de uma forma mais abrangente. Como, por exemplo,
A gente vê hoje alguns pontos que acontecem dentro dessa vida cristã, dessa vida religiosa, da parte dos evangélicos, dos crentes, né? Que é, por exemplo, uma pesquisa mostrou que o número de divórcio entre evangélicos aumentou e se tornou igual ao público que não é evangélico, não é cristão. Aí o que eu vejo, né? E eu acho que isso é uma coisa que é bem importante, porque a gente conversou sobre isso quando eu fui no seu consultório. Porque quando você recebe pessoas lá, e as pessoas elas estão tendo várias crises de relacionamento, e eu como terapeuta tendo várias pessoas aqui, faço terapia de casal e tudo mais, o que eu percebo? Que, poxa, quando você atende essa pessoa e você vai lá, faz um exame com essa pessoa e você avalia os exames dela, você percebe uma alteração hormonal e você percebe que fazendo o que você faz, que eu acho que é extraordinário, cuidar da saúde dessa pessoa, isso já altera e já muda tudo. Então quer dizer, poxa, às vezes o cara tá lá, o cara é um cara de oração, o cara lê a Bíblia, o cara jejua, o cara é fiel à esposa, o cara, poxa, preserva a família, o cara busca o que é certo, só que o cara tem ali uma disfunção hormonal, o cara tem um probleminha ali no corpo dele que ele não percebe. Isso gera desconflito, isso gera um conflito em casa, porque a esposa vai olhar e vai dizer assim, poxa, você tem outra, você tá me traindo. Exatamente. E às vezes o cara tá lá com um problema erétil, muitas vezes, essa é a palavra certa que se usa, não sei se é essa a palavra certa, mas o cara tá lá com um problema hormonal e na verdade ele nunca vai admitir isso porque, poxa, ele é homem. Então como é que ele vai dizer? Como que você lida com isso? Você já atendeu o caso, assim, porque provavelmente tem pessoas passando por isso. E principalmente depois de tantas coisas, estresse, ansiedade, burnout, exatamente. Tudo isso altera, né? As questões hormonais. Cara, é interessante isso, porque assim, a medicina que a gente trata, a gente, além de preservar a vida, cara, além de prevenir doenças, a gente também pode tratar patologias, que a maioria dos médicos fazem isso. Então, quando eu me deparo com algum tipo de disfunção de qualquer sistema do organismo, a gente pode tratar. E o ser humano, ele tem aptidões inatas do ser vivo, que é, por exemplo, dormir, comer e reprodução. Certo. A reprodução faz parte desse sistema inato. Então, muitas pessoas, por ignorância e por ser leigo, às vezes não procuram a medicina para tratar exatamente isso, cara, uma disfunção por libido. Então, dá um exemplo. Às vezes a mulher, quando ela faz menopausa, com 50 e poucos anos, 50 e poucos anos, a gente sabe que ela parou a reprodução, parou a produção de hormônios sexuais porque ela para de menstruar. É clássico. É um sinal clássico que a natureza dá, mostrando que a mulher parou de menstruar. Mas o homem não tem nenhum sinal clássico que ele entrou na andropausa. É isso que acontece, é daí que vem. Então, o homem, às vezes, está lá há 10 anos deitado no sofá, aumentando a circunferência abdominal, comendo pra caramba, já não tem tanta interação social, porque os amigos deles não fazem mais sentido, não quer ir na academia, não quer procurar nem futebol de domingo, ele tem mais aptidão para ir. E é o que eu falo pro pessoal, às vezes a gente depara com exames de sangue no consultório que eu assusto. Eu pergunto pro paciente, falo, cara, faz quanto tempo que você não tem relação sexual com a sua esposa? Ah, doutor, isso é difícil demais, cara. De vez em quando a gente tem uma relação sexual ali no domingo, mas é aquele bate-bola rápido e tal. E o paciente que é cristão, ele sofre mais. Por quê? Porque ele fica preso, ele é uma pessoa disciplinada. Na maioria das vezes que eu vejo no consultório, o paciente cristão, ele é disciplinado, ele não vai trair a esposa dele, mas também ele não vai procurar ela para ter o instinto primitivo de reprodução. Pior, vai para pornografia. E vai para pornografia até. Então, às vezes a ereção existe, mas o estímulo, a vontade para procurar a aptidão, o desejo sexual já não é mais o mesmo. E aí, olha que interessante. Vou dar um exemplo geral. O paciente chegou com 200 de testosterona, está com todas essas condições de circunferência abdominal aumentada, está preguiçoso, não frequenta mais as rodas de amizade. Como que estava a minha testosterona? Fala pro pessoal como que estava a minha testosterona. Eu estava com 80 e... Não, quanto é que eu estava? 80 e... Tava 85 de testosterona. Tava baixo, né, cara? A gente subiu. Não, tava baixo nada, tava baixo nada. Eu sou viril. Não, tava 800. Tava em 800. O normal é normal. Você queria aumentar. Era de 270 a 800, normal. Tá.
Quanto que eu tava, você lembra? Não lembro, cara. Dá, a sua era... Não, eu não lembro. Não vou forçar o cérebro do doutor aqui. Mas tava bom, não tava? Eu me lembro que você falou. Tava bom. Você é um cara que é praticante de exercício. O exercício por si só produz testosterona. Olha, tá vendo? A turma que gosta de chamar a minha atenção porque eu vou pra academia. Ok, é o meu doutor falando que eu tô fazendo certo. Cara, faz isso também, pô. O músculo é um órgão endócrino, né, cara? A gente acha que só as gônadas, só as bolinhas do saco lá que produz testosterona. Não é. O músculo, por si só, se você exercita ele vai secretar estímulos pró-hormonais, cara. Então, o músculo, ele é fundamental. Se você deixa o músculo trabalhar menos que a gordura, você produz mais insulina que a gordura e menos testosterona. Aí, pastorado, ó, vamos cuidar da saúde, vamos fazer exercício, líderes, homens, mulheres... Todo mundo vamos pra dentro da academia, vamos fazer exercício. Mas continua aí, doutor, falando que você tava falando a respeito da testosterona, da libido. Então você pega um paciente que tava com, sei lá, uma testosterona baixa, uns 120 de testosterona. Só que ele tá com todos os agravantes, circunferência abdominal aumentada, insulina alta, comendo tudo errado, dorme cada dia no horário sem ciclo nenhum. Cara, ele não vai ter estímulo de atração sexual pela esposa dele por uma questão hormonal. Não é porque tem um demônio. Não é porque tem um demônio. Não é porque tá no pecado. Exatamente. Né? Então, é isso que é importante. E aí ele começa a achar defeitos do próprio convívio com a esposa. A pandemia teve muito isso, cara. Quantos e quantos irmãos da igreja, cara, não consigo mais olhar pra cara da minha esposa, que a gente tá convivendo, a gente vivia. Ela trabalhava na empresa dela, eu trabalho na minha. De repente a gente foi obrigado a ficar na mesma casa. E, cara, ao mesmo tempo não tem relação sexual. Eu atendo até hoje, cara, pessoas que ainda estão com essa guerra. Essa guerra, essa... Nunca mais foi a mesma coisa. Insuportável viver junto, né, cara? Mas assim, isso é muito louco, né? Porque isso acaba gerando gatilhos que leva a pessoa a procurar, por exemplo, meios, né? Que muitas vezes não são nem corretos, no aspecto de, por exemplo, a pessoa... não, peraí, eu acho que a gente tem que estimular. Então, vamos procurar um filme pornográfico aqui pra gente se estimular? Vamos lá no sex shop, vamos pegar uns negócios agora, vamos montar umas bananeiras aqui, vamos fazer uns negócios doidos aqui. Mexer onde não tem que mexer, fazer o que não tem que fazer, mudar a ordem natural das coisas. Vamos no sex shop, vamos experimentar calcinha tal pra ela, o outro lá, vamos pra um swing, vamos fazer. Aí a pessoa começa a inventar coisa achando que ela precisa de um estímulo diferente, mas na verdade não é. É apenas um cuidado. E o que eu vejo muito, Douglas, é assim, cara, às vezes a própria convivência, a pessoa então já tá ali 4, 6 meses sem procurar a esposa por falta de testosterona ou por falta de organização hormonal, vamos falar assim. Qual é o tempo máximo que alguém te disse assim, tipo, não procure minha esposa? 4 anos, cara. 4 anos? 4 anos. Eu lembro que eu tratei de um casal. Eu gosto quando é casal, cara, que eu já mando pros dois, já estimulo os dois e eu fico stalkeando o pessoal no Instagram, cara. Aí eu vejo os dois, de repente os dois estão viajando, estão postando foto sorrindo de orelha a orelha. E é legal, cara, porque às vezes a pessoa só vai procurar o médico quando tá doente. Mas a própria disfunção sexual já é uma doença em si. Então, eu lembro que esses dois pacientes, eles não traíam um ao outro, eram fiéis, cara, e enfim, eles seguiam corretamente o ensinamento cristão de ser fiel ao outro, só que também eles não se procuravam, eles viviam no mesmo ambiente e não se procuravam. Então, cara, o que eu falo pra eles? Aí, beleza, a gente organizou a parte hormonal deles, que não necessariamente é repor hormônio. Muitas vezes o próprio estímulo e a correção dos hábitos já faz a pessoa... Um deles é esse de fazer exercício. A pessoa que faz exercício, ela já... Só do ato do músculo contrair, cara, ela já volta à produção hormonal. Se você pegar a nossa evolução humana, cara, os nossos ancestrais... Eles não viviam sedentário, não tinha carro para levar isso para cá, elevador, não aperta botão para subir vidro, não é controle na televisão. Eles caçavam, lutavam e colhiam, subiam na árvore, corria é só olhar Daniel, José. Então esse pessoal, eles eram, entre aspas, viris, eles tinham virilidade boa porque eles não eram sedentários. Trabalhava com agricultura, caça, colheita, caça, luta entre alimentação tribos. Era melhor. Isso. Tinha uma alimentação muito melhor. Não tinha agrotóxico. Então você pega a nossa geração, uma geração, cara, completamente abortada. É uma geração de pessoas que vão na casa do primo de carro, vai na casa do vizinho de carro, liga, busca um Uber. Fast food. Vai no segundo andar, pega um elevador para subir um lanche de escada rolante no shopping e ao mesmo tempo tá se entupindo de fast food. E é interessante que o cérebro ele é preguiçoso. Isso que as pessoas tem que entender. Ele sempre vai procurar o atalho. Ele sempre vai procurar o caminho mais curto. E isso as pessoas não percebem.
mas numa tentativa de economia de energia por Economia de sobrevivência, energia, é tudo, cara. Você falou tudo ele O seu quer corpo economizar quer estocar energia. É isso. Ele quer é isso. estocar. O seu corpo não quer que você ganhe massa muscular. Não, ele Pra quer carboidrato mesmo. É aqui, ó. Ele quer inibir a miostatina, que faz crescer massa muscular. Ele quer, a gente tem uma guerra enzimática para isso. Se ele vê que você está crescendo músculo, ele acha que é doença, cara. É por isso que segura. Gálatas, lá no texto de Gálatas, capítulo 5, a Bíblia fala que existe uma luta entre a carne e o espírito. E os dois, eles lutam entre si. Então, existe uma luta dentro de nós, né? Então, espiritual e natural. Voltando ao que a gente tava falando, que é interessante, cara. Agora Da libido, né? O que eu tenho pra falar pros casais, cara, evangélicos principalmente, é justamente isso, cara. Eu vejo muita gente que convive há 2, 3 anos e não é a mesma coisa que há 10 anos atrás. Por quê? Porque não tem uma correção hormonal. Então, às vezes, não é necessário a gente repor hormônio. Às vezes, organizar a parte, estimular a produção hormonal já ajuda. Mas tem pessoas que são doentes. Tem pessoas que realmente não produzem hormônio. E aí essas pessoas acabam caindo no convívio do dia a dia. E às vezes, vamos supor, uma conversa atravessada. Esbarrei, derrubei o café na minha esposa, ela ficou brava. Fica umas 2 semanas sem se falar. E soma-se a isso as dívidas que tem para pagar, soma-se a isso briga com o filho, soma-se a isso a falta de relacionamento e soma-se a isso a bonitona da academia que tá dando em cima do marido. Aí fala, cara, eu já não, a minha esposa não me procura, eu não tô a outra fala manso, e essa aqui tá favorecendo, e aí vem, pum, pro lado de cerca que vai se arrepender pro resto da vida. Então, cara, a relação sexual no casal é muito importante, tem que ter. E isso é, às vezes, um exame que você colhe, uma orientação médica, cara, já faz uma diferença grande. Então, eu vejo isso muito ao contrário das pessoas do mundão que a gente fala. Cara, o mundão já experimenta. Já passa 2 semanas sem fazer relação sexual com o parceiro, já experimenta a amiga da internet, curte uma foto de outra ali. Só que, cara, nada isso vai tapar o buraco do amor, cara. Nada vai não resolve. Não resolve. Então, às vezes é o contrário. É muito paliativo. Isso vai trocando energias, porque relação sexual, querendo ou não, é uma troca de energia. Tem um livro, inclusive, tem um livro para quem quiser, desculpa te interromper, mas tem um livro para quem quiser ler. Esse livro é um livro bem interessante. Até Quando Esperar, ou O Porquê do Ímen. O ímen da mulher tem uma ligação, ele tem todo um contexto por trás dessa coisa que você tá falando, sobre essa ligação de energias. Ligação de energias. Porque cada pessoa com quem você se relaciona, você cria uma conexão. Vai criando mais conexão. Vai criando conexão e vai trazendo memórias, vai construindo memórias. É interessante demais. Eu pego tantos cristãos lá no consultório quanto pessoas do mundo. Cara, as pessoas que eu vejo que tem mais distúrbio psicológico são as pessoas que são altamente transantes, cara, que tem muito relacionamento. Essas pessoas que já tiveram, a mulher que já teve muito parceiro, cara, ela traz energia, querendo ou não, de outros parceiros. Ela tem muita história, troca de energia. Cara, é muito louco, porque dentro de consultório, quando eu tô atendendo as pessoas ali como terapeuta, o que eu percebo? Eu vou olhar pra pessoa e a gente começa a conversar e ela tá falando sobre a crise que ela tá tendo no relacionamento e é notório. Ela traz toda a bagagem dos antigos relacionamentos. Toda. É notório, ela traz toda a bagagem. Porque é uma repetição de padrão, é uma repetição de comportamento por conta das experiências que ela teve. A gente acha que essa experiência é positiva. A gente acha que é adquirida às vezes por ego, superego, aquelas coisas lá da psicologia lá que você vai saber falar mais que eu. Cara, mas não é só por aí, cara. Eu acho que é muita troca de energia mesmo. É mesmo. O fato de ejacular em outra pessoa, você transfere para ela a sua energia, cara. Vamos levar pro lado espiritual. O sexo, ele foi criado por Deus para reprodução. Óbvio. Mas também para prazer do homem. Deus colocou ali o órgão genital na mulher e no homem, né? E quando ele faz isso para que o homem tenha prazer. Tanto que a gente tem ali, dentro da relação sexual, órgãos sensoriais que vão nossa, demais. O clítoris na mulher, o homem... É absurdo, assim, a explosão de neurotransmissores, de estímulos. Pô, ajuda pra pele, ajuda pra corpo, se ajuda. Deus fez, não é errado praticar, não correto. Não é. Agora não é certo querer sair por aí experimentando todo mundo. Porque isso é prejudicial não só para a sua saúde psíquica, a sua saúde emocional, quanto pro espírito e até pro corpo. Se a gente voltar para aquele tripé, vai ferir 2 pés, mente e espírito. Exato, e até pro corpo, porque quantas pessoas que adquiriram doença? Gravidez indesejada. Exatamente. As doenças sexualmente transmissíveis, sabe? Poxa... Cara, eu acho que a maior doença da nossa atualidade é a culpa.
A culpa. Nossa, meu Quer Deus coisa do pior céu. do que dormir com a culpa de que você traiu sua esposa, cara? É, então. Cara, essa pra mim e ela é incurável, porque você fez, não tem como voltar atrás. Então, assim, cara, uma pessoa que corta a pele, ela vai suturar, uma hora vai cicatrizar, vai ficar uma cicatriz feia, vai ficar. A pessoa que tem uma enxaqueca, toma um remédio lá, vai tratar a dor de cabeça. Mas a pessoa que trai, cara, ela vai saber a dor da traição. É. Ela vai saber a dor de dormir com aquilo todo dia. Nada pior pra um estado psicológico do que a culpa, cara. É. Ou a culpa, às vezes, outro tipo de culpa. A pessoa que deixou o cachorro sem comida e foi viajar. É um tipo de culpa. Você não vai Sim. conseguir curtir aquela viagem. Sim. Então, assim, a culpa, ela gera ansiedade, gera compulsão alimentar. Depressão. Então, é isso que eu falo, cara. Às vezes, transar por prazer, cara, é o sentimento carnal, mas não necessariamente eu gostei de uma vez que o Thiago Nigro, ele falou algo bem interessante a respeito disso. O Thiago Nigro se converteu recentemente aí e tal, e foi... Acho que foi até, não sei se foi André, não, foi o Thiago Brunet que batizou ele. E o Thiago Nigro, ele falou o seguinte, ele disse assim, as pessoas têm que parar de confundir prazer com felicidade. Né? Porque as pessoas, elas confundem um estado de prazer, delas sentirem prazer com ser felizes. E a pessoa, ela meio que fica numa dependência química, de fato. Né? Porque ela precisa de muitos estímulos de prazer para se manter feliz. Porque o estado emocional, o estilo de vida dela não é de felicidade. Então ela precisa de estímulo. Então é a mesma coisa que um dependente químico de drogas, por exemplo, cocaína, crack, maconha. Ela tem que estar transando o tempo todo para poder se sentir feliz. Cara, só que na verdade ela tá confundindo prazer com felicidade. Exatamente, cara. São dois neurotransmissores bem parecidos, que Sim. é neurotransmissor, prazer, dopamina, felicidade, serotonina e endorfina. Sim. Então, ó pra você ver que interessante, cara. Isso é interessantíssimo. Tem um livro que chama... Arrume a sua cama ao acordar. Como é que é? Se você quer ser feliz, você arrume sua cama ao acordar. Uhum. O que acontece, cara? Toda vez que a gente consegue realizar determinado tipo de tarefa, a gente libera dopamina como recompensa. Então, a gente deve ter visto já em filme, em figuras de internet, aquele ratinho que vai no labirinto, percorre, a hora que toca a campainha, ele ganha um queijo. Uhum. Ele vai ter uma liberação de dopamina. Uhum. Toda vez que você conquista uma mulher, cara, você conquista ela, a arte de conquistar, leva pra jantar, e trata ela bem, elogia, e vai, tem relação sexual, e ejacula, você, pum, liberou dopamina. Uhum. Então vamos por outro lado. Se a gente tá jogando jogo de futebol, o jogador vai, driblou todo mundo, gol, pum, dopamina no seu time. Então, isso é a nossa vida diária. Toda ação bem realizada, a gente vai liberar dopamina. Uhum. Então, as pessoas, às vezes, acordam de manhã, já não arruma a cama, não vai na academia de manhã, então já teve 2 oportunidades de liberar dopamina, não conseguiu. Na terceira, ela já chega atrasada no trabalho, faz tudo errado e toma um fumo do chefe, já perdeu a terceira chance de liberar dopamina. A quarta... Vai liberando cortisol, né? E vai liberando cortisol, né? vai liberando. A quarta, na hora do almoço, ela já poderia ter escolhido uma determinada de alimento, escolheu outro, fez besteira e comeu, já sente culpa, já perdeu a quarta oportunidade de dopamina. E isso ao longo de 7 dias na semana, 365 dias no ano. Complica. Cara, o que ela faz? Ela vira uma pessoa com ausência de dopamina. O que ela vai fazer? Ela vai liberar essa dopamina em algum lugar. Uhum. Vai no prostíbulo, vai na masturbação, Isso, drogas, cara, álcool. Tá vendo que a gente tá falando de várias situações, cara? A pessoa que joga. Ela tá jogando, ganhou no truco aqui, ganhou a rodada, liberou dopamina. Uhum. Então, cara, a pessoa, ela tem ao longo do dia e ao longo da semana estímulos. várias chances de conquistar pequenos estímulos de dopamina que vão prevenir ela de cair num vício de cocaína. Ou seja, você utilizar, aprender sobre como estimular de forma ecológica, de forma correta, natural a produção de dopamina. Exato. E nada que é o mais que os medicamentos, inclusive, fazem muitas vezes com pessoas com ansiedade, com estresse, com depressão. Cara, hoje em dia tá se a gente pegar os estudos aí, cara, nos Estados Unidos, cara, a prescrição de Venvance, que é um remédio que aumenta a dopamina no cérebro, é bizarra. Venvance é primo da cocaína. Existem as indicações para usar Venvance. Tem TDAH, pessoas, hoje em dia já é considerado um tratamento off-label, mas ainda é bem discutido o tratamento da obesidade com Venvance. Mas, cara, é um absurdo a quantidade de pessoas que querem ter uma explosão de dopamina através de ingerir uma cápsula. É que as pessoas querem resultados rápidos e fáceis. Por isso que o vício é estimulante. Por exemplo, eu já tratei pessoas
que ficaram presas à parte de pornografia. E por incrível que pareça, gente, às vezes a gente pensa que esse é um problema só de pessoas que não são religiosas, que não estão na igreja, que não são cristãs. Pelo contrário, isso acontece e é muito comum. E aí, as pessoas não fazem isso por mal. Elas querem simplesmente mudar o estado emocional delas. Elas querem se sentir melhor. Elas não estão se sentindo bem. E o que acontece com o caso da pornografia e da masturbação? Bom, primeiro, você tá lá estimulando o seu cérebro com uma imagem. Então, a pessoa tá lá estimulando o cérebro com uma imagem. Quando a pessoa tá praticando o ato da masturbação, é uma recompensa rápida, não precisa de conquista, não precisa dar presente pra esposa, não precisa fazer um carinho, não precisa fazer o que a esposa pediu, não precisa paquerar, não precisa de nada disso. É só chegar lá, realiza o estímulo, tem a recompensa. E é por isso que a pessoa tá não consegue sair. Exatamente. É muito... Lembra o que a gente falou no início? O cérebro quer economizar energia. Economizar energia, exatamente. E aí, quando a pessoa fica presa nesse comportamento, cara, o cérebro vai querer procurar a esposa ou vai querer procurar a pornografia? Exatamente. O cérebro aprende assim. Ele aprende. É hábito. Ele quer voltar ao normal. É hábito. Ele só vai voltar ao normal depois de sofrer muito. É hábito. É que nem, por exemplo, a história de emagrecer. A história de emagrecer. As pílulas milagrosas de emagrecimento. Os pós milagrosos, os shakes milagrosos. Todo mundo quer. É a cinta não sei do que enfia a cinta e emagrece. É rápido, é rápido. E as pessoas querem coisas rápidas. A gente tá vivendo uma geração... Cara, que eu já perdi de paciente por isso, cara. Doutor... Eles chegam jogando a responsabilidade em você. Ó, seguinte, eu não vou fazer dieta, não vou parar com a minha cerveja, não vou dormir a hora que eu quiser. E aí? O que eu vou tomar? Vergonha na cara. Eu quero secar. Não, mas você tem que fazer dieta e exercício. Ah, mas isso aí eu sei que eu tenho que fazer. Não, e por que você não faz? Eu vim aqui pra achar uma saída mais fácil. Eu falei, aí eu pego e mostro a quantidade de livro lá que tem sobre obesidade hoje em dia. Mas assim, vai lá procurar o Douglas, que o Douglas vai fazer uma terapia com você, vai resolver o seu problema. Eu falei, cara, não existe tratamento. Se eu inventasse um tratamento que curasse a obesidade sem dieta, exercício, sem mudança de hábito, eu seria milionário. Eu ficaria mais rico. Bill cara, Gates. Mas não existe, cara. Então, assim, o que acontece, que você estava falando que é interessante Imagina, que a gente tava falando. Cara, pega um labirinto. Daqui até lá o ratinho tem que percorrer, pular cerca e passar para conseguir tocar na campainha para ganhar a recompensa. Agora, imagina se ele descobre que se ele passar por aqui, ó, pular o muro aqui, ele consegue mais fácil. Cara, ele tá economizando energia. Ele tá indo por aqui que é mais fácil para ele conseguir a recompensa dele. Agora, imagina só a seguinte situação. A pessoa, ela é viciada, ela aprendeu que você entra em determinado site pornô, ela tem lá a atriz que é linda, maravilhosa, usa calcinha pequenininha, que tira e faz o que ele gosta de fazer, que é bonito, só que ele, todo dia a esposa sai para ir no mercado, ele vai e se masturba olhando aquela mulher bonita sempre, com a calcinha tal, a calcinha tal. Acabou com a esposa, né? Ele já aprendeu que ele, igual você falou, ele não precisa mais acariciar ela, não precisa mais falar palavras dóceis ou falar... Tá disponível. Não precisa mais chavecar ela. E de repente toda aquela conquista dele se torna um ato mais rápido para ele ejacular, para ele ter o prazer da ejaculação mais rápido. Então o que ele faz? Em vez dele percorrer aquele caminho todo de tratar ela bem, esperar a mulher no momento que ela precisa, que a mulher tem altos e baixos, levar ela para jantar, ele vai precisar fazer o quê? Ele vai só esperar ela e na hora do vamos ver, na hora que ela sente a vontade de procurar ele, cara, ele olha, ela não tem a mesma bunda que a atriz, que tá lá muitas vezes sob jogo de luzes, não tem o mesmo desenvoltura, Photoshop, não tem mais a mesma desenvoltura que a atriz pornô, não tem a mesma... E aquilo lá é tudo um teatro, tá, chamativo, gente? Ninguém faz barulho daquele jeito, ninguém sente prazer daquele jeito, aquilo lá é tudo... É isso, cara. É assim, é a turma viciada na novela Pantanal da Globo. Pantanal da Globo. Porque aquilo lá é um filme pornô, né? Um filme pornô. Então é complicado, gente, porque a gente tem que cuidar com aquilo que entra. Então a gente tem as nossas portas, a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Então... Quando a gente começa a colocar certas coisas diante dos nossos olhos, o Jó fala lá no texto de Jó 31, ele diz assim, fiz um concerto com os meus olhos. Então, é necessário que a gente comece a ter essa mudança de pensamento,
que é o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, para que experimenteis qual seja a mais boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, existe algo que é bom, que é agradável e que é perfeito, mas para isso é necessário uma transformação da mente, do pensamento, que é o que você ensina lá para os seus pacientes. É interessante, você falando isso, assim, a gente chega até a desdenhar da medicina, né, cara? A medicina é uma ciência, tem contemporânea não, mas é mais nova do que a Bíblia, cara. Então você vê assim, cara, a Bíblia diz tudo, só que em outra linguagem. A psicologia tem 70 anos. Tudo que eu estudo hoje em dia, de cortisol, dopamina, serotonina, hormônio, testosterona, cortisol, jejum, a Bíblia já falava lá já atrás. Falava, cara. tudo. É o livro dos livros, cara. Tudo. E aí pega um cara que é enciclopédia igual você, que sabe até os versículos. Aí, né? Não, mas, cara, é muito louco porque, veja bem, dentro de todo o contexto bíblico e de toda a história bíblica, a Bíblia, ela é um dos livros mais antigos que a gente tem no mundo e um dos mais vendidos. E é um manual de instrução, cara. É manual de instrução para alimentação, manual de instrução para relacionamento, manual de instrução para você poder utilizar as palavras certas, para você cuidar de filhos, para você saber no que pensar, para você saber como agir. Porque se você pega a Escritura Sagrada e você aprende a utilizar ela, ela se torna uma ferramenta extraordinária na sua vida. Por quê? Tanto jejum quanto oração. A leitura bíblica. Foi feito um estudo nos Estados Unidos a respeito de uma pessoa que lê a Bíblia de 3 a 4 vezes por semana. 3 a 4 vezes por semana. Além da leitura que o pastor faz no culto. Uma pessoa que lê a Bíblia de 3 a 4 vezes na semana, ela tem nível de estresse diminuído, ela tem menos acesso à pornografia, ela sente menos desejo de procurar pornografia, ela tem um melhor relacionamento com as pessoas, ela se relaciona melhor com as pessoas da família, ela tem mais paciência, ela tem menos uso de bebida alcoólica, desejo por bebida alcoólica, bebida, jogos. Mas isso tudo por quê? É tudo que a gente falou. Uma vez que você começa a ter esse conhecimento, você começa a ter essa mudança de mentalidade. E aí é o que provavelmente você deve ensinar aos seus pacientes. Não é só dar medicamento, não é só dar fórmulas. É ter uma mudança de hábito. Mudança de hábito alimentar, mudança de comportamento. Que é livro que ensina mais, cara, eu acho que tinha que ter na escola, cara. Não querendo doutrinar as pessoas ao cristianismo, mas tinha que ter os ensinamentos, cara, de Salomão, cara. Né? Salomão, Provérbios. Cara, Provérbios é incrível, cara. São 31 dias no mês, cara. É interessantíssimo quando a gente lê todo dia de manhã Provérbios. Cara, uma aula de vida aquilo lá, que assim, é fora do comum. Você fala que Salomão foi o homem mais rico da história, mas, cara, eu acho que ele é um dos caras mais sábios da história. Inclusive, eu escrevi um livro com base nesse... Eu escrevi um livro com base nos 31 capítulos, chama As 31 Verdades do Homem Mais Rico da História. Depois, se puder, pega um... Ele não era rico de dinheiro, ele era rico de conhecimento, de sabedoria, cara. Cara, isso sim é riqueza. É muito louco, porque no momento que ele tem a chance de pedir riqueza pra Deus, ao invés de pedir riqueza pra Deus, ele pede o quê? Sabedoria para cuidar do povo. Exatamente. É a maior riqueza. Ele teve muita sabedoria e, poxa, ninguém como ele soube governar. Ele governou ainda melhor que o pai dele, que foi o Davi. Se tornou um cara extraordinário. A rainha de Sabá atravessou um continente para ir atrás dele para saber qual era o segredo do reinado dele. Ele era um cara que ele conseguia manter bons relacionamentos com todas as tribos de Israel. Ele conseguiu colocar um dos maiores e melhores governos da época foi a dele. Então, quer dizer, se a gente partir pro lado político hoje, que nem agora a gente tá em época de eleição, ele foi um governante extraordinário. Com certeza, cara. E assim, eu acho que se todo mundo tivesse a base, o conhecimento, você pegar mesmo um provérbio, cara, você desmiuçar e falar assim, cara, eu vou ouvir tudo que esse cara tá falando, eu vou seguir hoje o dia inteiro. Então eu tenho essa... mania, né? Eu tenho esse hábito de ler o provérbio no aplicativo da Bíblia, eu leio uma vez por dia de manhã cedo, cara, e tento fazer aquele provérbio daquele dia, pelo menos durante um dia. Tento realizar. Cara, é impressionante como eu chego às 10 horas da noite e falo assim, eu consegui realizar? É difícil fazer tudo, cara, mas quando você faz tudo que ele ensina em um provérbio, cara, você vê o tanto que a sua vida
vai mudando, cara. Por isso que eu acho que os hábitos poderiam ser todos baseados aqui no livro de Provérbios. Você vê, eu também... Eclesiastes também, cara. O Eclesiastes, eu acho extraordinário o Eclesiastes, porque o Eclesiastes... Eu acho Salomão, eu pago um pau pra Salomão. Quando Salomão vai escrever Eclesiastes, ele tá dizendo assim, cara, aqui tá o livro de todas as burradas que eu fiz na minha vida. Porque Eclesiastes é isso. Eclesiastes é Salomão dizendo tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então ele vai mostrando que muitas vezes tudo isso que as pessoas estão procurando aí fora para estímulos, como álcool, drogas, sexo, todas essas coisas... Cara, é contemporâneo, né, cara? É escrita quantos e quantos se anos atualiza, hoje em dia serve pra isso, cara. Se atualiza. Hoje as pessoas buscando poder, fama, reconhecimento. Porque hoje a gente tá falando aqui de alimento, a gente tá falando de hormônios, neurotransmissores, a gente tá falando de sexo, a gente tá falando de relacionamento, mas a gente não pode negligenciar também o fato de que a gente tá vivendo uma era digital, aonde também as pessoas têm dopamina com a tela do celular. Sim. Então, ela tá ali no Instagram, um like, uma curtida. Teve recentemente casos aí de pessoas que tiraram a própria vida por conta dessa situação de necessidade de aprovação, baixa autoestima, essas coisas todas que são causadas por conta dessa nova realidade digital. Então, isso também tá prejudicando, porque o excesso de tela, você como ninguém... Cara, é interessante fazer isso. Eu tenho feito esse tipo de treinamento. Eu até falar para todo mundo que tá assistindo aí, vou propor um exercício para você que tá extremamente cansado mentalmente. Você que olha... vou propor um exercício que eu faço muito com nossos pacientes lá. Você que tá extremamente cansado, não suporta mais a sua esposa, tá cansado dela. Chega à noite, você tá de saco cheio, mas tá deitado no sofá olhando pro celular. Cara, faz um experimento com você mesmo. Faz uma desintoxicação de dopamina. Então, o que eu faço para os pacientes? Cara, fica uma semana, chega no aplicativo do Instagram e deleta ele domingo e reinstala ele só no outro domingo. Toda vez que a gente toda vez que a gente mexe no Instagram, cada vez que a gente vê uma coisa que a gente gosta, é uma pequena liberação de dopamina. E isso vai estimulando o cérebro a ficar viciado naquilo. Então, se a gente fica olhando sempre a tela do Instagram, WhatsApp, a gente está igual jogando no jogo. Fiz uma aposta, ganhei, liberação de dopamina. Fiz uma postagem, tive 50 curtidas, liberação de dopamina. Tive 100 curtidas, mais liberação de dopamina. Então, eu programo muito esse exercício com meus pacientes. Faz uma desintoxicação do Instagram, faz uma desintoxicação de dopamina. Para de determinado jogo de videogame, para de usar Instagram, para de estimular pequenas conquistas ao longo do dia, virtuais, mas faça conquistas reais. Do tipo, pequenas metas ao longo do dia e vai colocando um checklist. Falar, hoje eu vou caminhar de manhã, hoje eu vou conseguir tomar... Substituição de hábitos. Substituição de hábitos através de pequenos hábitos. Ruins para hábitos saudáveis. A hora que você vê, cara, no outro final de semana você está completamente descansado em relação à dopamina. Você já tá mais ativo, prestando mais atenção no que a sua esposa está falando, seu namorado está falando. E isso, cara, gera uma... Você se torna mais ativo, menos reativo. Menos reativo. E você consegue ter mais prazer onde não tinha. Então, essa que é a ideia. Você ter mais prazer onde o virtual estava tomando seu prazer real. Essa que é a ideia da desintoxicação de dopamina, cara. Tirar muitas vezes o que a gente gera artificialmente, mas para trazer uma produção de dopamina real. Eu acho que é legal. É muito louco, porque a tela azul também prejudica o sono. Prejudica o sono. Porque, pensa, gente, na época lá dos seus avós, tataravós, você não tinha a luz elétrica como tem hoje, não tinha televisão como tem hoje, não tem celular, iPad, iPhone, iPod, iTed, iTude, iTube, tudo como tem hoje. E, eu me lembro que quando eu ia pra casa da minha avó, lá no interior do Rio Grande do Sul, Nova Prata, cara, assim, tinha luz, mas ainda tinha alguns pontos, assim, os candeeiros, sabe? Aquelas coisas de fogo com pavio e óleo dentro, assim, de acender. E o que é louco? Começava a cair o sol, a galinha ia pra onde? A galinha ia pra cima da árvore lá, porque ela já sabia, o sol tá indo embora, a gente tá na hora de dormir. Aí é natural. Não, é natural. Deus já fez tudo perfeito. Então, bora, vamos pra cá, porque tá na hora de dormir. 5 e pouca da manhã, 6 horas da manhã, o galo tá fazendo o quê? Tá lá, tá lá cantando lá.
de manhã cedinho e já sabe que é a hora de acordar. E como é o estilo de vida daquelas pessoas? Agora nós aqui em São Paulo, como é que é? Mano, a gente tá aqui, é 1h da manhã, puf, tela ligada, televisão, luz, computador, estímulo. O cérebro vai dizendo o quê? Tem sol ainda, é dia ainda, não é hora de dormir. E aí a pessoa diz, eu tô sofrendo de insônia. Aí ela vai lá e faz o que ainda? Vai lá e taca cafeína, toma um café 1h da manhã. Mano, você tá acabando com a sua rotina do sono. Exatamente. Então é muito louco isso, porque as telas, elas são muito boas. Mas elas têm que ter disciplina e um bom hábito também, né? Sim, com certeza, cara. Eu acho, cara, isso que você falou assim é interessante porque as pessoas não se dão conta do ciclo circadiano nosso mesmo, cara. Qualquer ser vivo no mundo tem o próprio ciclo. Que é a gente nasceu, nossa evolução ancestral vem disso aí. Tem um livro muito interessante, cara, que explica essa parte do sono, que mostra, cara, várias pesquisas em cima, é legal pra caramba. Ele mostra que o ciclo circadiano se dá em 24 horas, parecido com o 24 horas, mas fala, o que é ciclo circadiano? Ciclo circadiano nada mais é do que a hora certa de produzir determinados tipos de hormônio e a hora de baixar esses tipos de hormônio. Então, nosso corpo sabe quando é dia e quando é noite. E normalmente gira em torno de 24 horas, 23 horas e alguma coisa. Então, de manhã cedo a gente faz um pico de cortisol, por isso que a gente amanhece e desperta. Só que às 10 horas da noite esse cortisol tá baixo, que é a hora de dormir. O que acontece muitas vezes? O sujeito vai, compra o Counter-Strike, o videogame, e quer metralhar a galera 10 horas da noite. 10 horas da noite, A hora que for 10 horas da noite, ele vai estar num pico aí, de cortisol o que é legal? E ele quer dormir. É legal lembrar que ele tá metralhando os outros e tá metralhando o próprio corpo também. Porque das 10 da manhã até as 3 da manhã é o período onde os órgãos estão se recuperando, o cérebro tá produzindo neurônios. A hora dele descansar, o cérebro dele vai tentar que ele tá em guerra. Ele vai estimular, vai produzir noradrenalina, vai dar descarga de adrenalina, a pessoa vai pro combate. Ela não sabe se é virtual ou não. Então, o cérebro não faz distinção entre o real e o imaginário. A gente tá falando de um videogame. E a pessoa que tá assistindo o Big Brother 10 horas da noite? Fulano de tal foi eliminado, outra não, e não sei o que. De repente, aparece uma propaganda do McDonald's, ela já pede o McDonald's, se inflama. E cara... o iFood tá aí, né? É só apertar um botão. Exatamente, cara. Então, cara, o nosso mundo contemporâneo é um mundo que tem mais doenças psicológicas. Porque, cara, é um mundo estourado em bagunça do ciclo circadiano, em bagunça de alimentação, em bagunça de hábitos. Bagunça do corpo, da alma e do espírito, né? A mente, o corpo, o espírito. Mas se isso entra em alinhamento... Exatamente, cara. É muito interessante, Douglas, quando a gente consegue... Cara, a maior parte da minha consulta... Às vezes, quando o paciente já entra, por experiência, a gente tem 3 anos ali no consultório, fazendo o que eu já faço... Cara, mas por experiência já sei mais ou menos para onde a gente vai. O que a gente vai prescrever, o que não vai. Eu já tenho mais ou menos uma ideia. Então, cara, uns 40 minutos da minha consulta é tentando convencer a pessoa de voltar aos hábitos dela. É bizarro isso, cara. Eu vou dar um exemplo de um paciente. Tem um paciente, cara, que acho que ele ganha bem pra caramba. Ele ganha uns 500 mil reais, herdou do pai. Ele ganha uns 500 mil reais só de aluguel. Então ele não precisa trabalhar, ele tá bem tranquilo em relação a dinheiro. Mas ele é um cara que cada dia ele dorme no horário, cada dia vai acordar de um horário, ninguém é patrão dele, não tem ponto não tem ponto de entrada no serviço, não tem ponto de saída. A única coisa que ele tem que fazer é checar se cai o dinheiro dele uma vez por mês. Então ele não tem hábitos. A pessoa sem hábito é uma pessoa fadada ao fracasso, cara. E aí a esposa dele veio, chamou ele no consultório. Cara, fui ver, e para colocar na cabeça de uma pessoa que é bem financeiramente, que ela precisa ter hábitos. Falei, cara, por que eu vou acordar de manhã? Não preciso disso, eu vou acordar às 10 horas da manhã. E aí explicar para ela que se ela acordar às 6, ela vai entrar no ritmo normal. Se ela dormir às 10, ela vai entrar no ritmo normal. Se ela desligar o videogame da noite e passar para a tarde, ela vai ter uma produção natural de cortisol, vai parar de enganar o cérebro. Cara, foi uma batalha de 2, 3 consultas. Na 4ª consulta, o cara começou a encaixar. E eu lembro assim, que como ele não tinha estímulo nenhum, de meta nenhuma, propósito nenhum de vida, eu comecei a plantar sementes para ele começar a estimular ele a fazer exercício. Eu falei, cara, por que não você não vai para... se propõe ser uma faixa preta de jiu-jitsu ou... Aí ele voltou na última consulta falando assim, cara, eu achei que eu queria fazer, eu vou escalar o Monte Everest. Uau!
Cara, e pra escalar o Monte Everest, eu não conhecia, mas pra escalar o Monte precisa de um ter um preparo treinamento de físico 2 muito anos, grande. cara. Um treinamento de 2 anos, é como se fosse um triatleta. Eles nem deixam subir. Ele vai treinar na Bolívia e volta, enfim. Hoje em dia, por ele ter colocado uma meta a longo prazo, pra ele subir o Monte Everest pra falar, pô, cheguei aqui no pico mais alto do mundo. Cara, ele tá tendo rotina. Então ele acorda às 6 horas da manhã. Ele chegou, doutor, o que eu posso fazer pra aumentar a minha imunidade, cara? Que eu tô vendo que eu batia meu recorde de corrida em 10 minutos, agora eu quero fazer em 9. Eu subi aquele pico ali em 5. Enfim, ele colocou uma meta a longo prazo que fez todo sentido pra ele na vida. Então, às vezes, o cara que tá totalmente... Então, hábitos, cara, fazem Você sabe tudo. que é isso que eu uso pra tratar a depressão. É interessante isso, cara. Porque, definir alvos, definir metas. Longe, cara. Parece esquisito fazer porque subir o Monte Everest, mas é um hábito real pra ele. Ele mas tem uma dinheiro. pessoa depressiva, ela tem falta de esperança. Ela Falta vive de desesperançosa. E Então ela não- acaba... Os pequenas vitórias dele ao longo do dia não faz sentido nenhum. Ele tinha vitória quando ele jogava o Ingelever, futebol, ganhava do vizinho. De repente ele não tem amigo nenhum. Já não estava Você vê tendo como relação com a esposa. uma liberdade sem propósito pode levar uma pessoa a viver uma vida desregrada, né? Cara, eu acho que é uma frase muito interessante. Se você quer ter... como fala? É uma ambiguidade falar isso, cara, mas acho que é uma verdadeira real. Se você quer ser feliz, se você quer ter liberdade, você tem que ter disciplina. A liberdade vem da disciplina. Então, se você acorda todo dia no horário, vai fazer sua academia, faz dieta, ou seja, tenha disciplina, seja preso a certas regras, você tem uma liberdade muito maior para viajar. O apóstolo pra tirar Paulo a camisa. falava isso. Ele falava que ele era prisioneiro de Cristo. Então, veja... A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí Paulo vem e diz, eu sou prisioneiro de Cristo. É exatamente isso. Exatamente. Então, uma vida livre é uma vida com princípios, com valores, o cara que com faz bons tudo hábitos. direitinho, olha que interessante, cara. Nada move mais a pessoa que a fé, né? Então, vamos supor, cara. Se você pegar uma jamanta para mim estacionar, fazer uma baliza, cara fala, não, peraí, cara, eu não vou estacionar nunca. O que é isso? Uma falta de fé, uma falta de esperança que eu consiga estacionar uma jamanta num espaço, fazer uma baliza com uma jamanta. Eu nunca fiz. Agora, coloca a pessoa que faz a baliza com Corsa todo dia, que é o carro menor. Faz todo dia no Onix lá, vai lá, todo dia ela faz no mesmo lugarzinho, vai, faz repetição, e faz não sei o que. Ela sabe ali e vai treinando aquilo. Cara, ela tem certeza que ela... coloca esse Corsa aí nesse espacinho em 2 minutos. Ou seja, ele tem fé, ele tem esperança que ele vai conseguir colocar o carro dele ali naquele espaço. Então, quando a pessoa treina, quando ela é altamente disciplinada naquilo, ela passa a ter fé. Aí que eu falo, por que o cristão é um cara feliz? Porque ele tem disciplina nas doutrinas que ele segue. Então, não trair, não enganar, não ser desleal, usar álcool, não roubar, não usar álcool. tabaco. Quando ele começa a fazer tudo aquilo, ele fala, cara, se eu fizer tudo isso direitinho, eu tenho certeza que Deus me recompensa, ou seja, aumenta a fé dele, ele tá fazendo tudo direitinho. Agora, por que alguns cristãos são falhos, velho? Porque eles não fazem direito. Ou seja, eu tô traindo minha esposa, mas eu vou falar que eu não tô traindo. Aí ele começa a duvidar de Cristo, porque ele não tá fazendo isso. Ele fala assim, pô, não, será que ela tá me traindo? Porque se eu tô traindo ela, então Deus não vai estar dando do meu lado. Então, pô, será que ela tá na academia com quem? Enfim, então tem essas coisas. Então, quando a pessoa faz tudo direitinho, treina aquilo, ele fortalece a fé. Eu acho que é isso, cara. As pessoas acabam criando suas próprias crises, né? As próprias crises, Então, acho que isso é uma coisa bem importante. Vamos fazer um ponto aqui bem importante para ajudar essa turma aí que está acompanhando a gente. Você falou sobre alguns pontos aí, né? Mas eu quero que você traga umas dicas aí como profissional agora, porque... Além de endócrino, né? Você também... Eu sou nutrólogo e cardio, cara. Fiz cardiologia. A parte de endócrino, assim, acaba entre harmonia com o outro. Hoje em dia, cara, o que eu vejo é um debate muito grande na medicina, mas assim, a medicina tradicional ela é dividida em várias especialidades. O que eu tenho visto que a medicina está caminhando é cada vez mais ser uma medicina integrativa. Eu acho muito válido isso, né? Eu acho é melhor você ter uma caixa de ferramenta do que você ter uma ferramenta só. Exatamente. O endócrino tradicional, então assim, quando eu formei, tinha muita briga em relação a isso. O que é o quê? Você é o quê, né? Você é isso ou você é aquilo. Tinha que ser isso ou ser aquilo, senão então, você estava fora. O cardiologista na UTI, ele pode repor insulina, que é um hormônio, para um paciente que está com diabetes. Ele pode repor hidrocortisona para um paciente que está com sepse. Mas no consultório ele não pode repor testosterona porque a testosterona deixa a pessoa bonita.
Então, assim, não existe isso. É uma guerra na medicina. Então, se o médico pode repor hormônio, ele pode repor. E a mesma coisa do nutrólogo. O nutrólogo também, ele também prescreve hormônios, cara, quando deve prescrever, não é uma regra. Por quê? Porque a insulina ajuda na alimentação, a testosterona ajuda na síndrome metabólica, o estrogênio ajuda na proteção cardiovascular de uma mulher menopausada. Então, cara, é integrativo, não é assim, você é cardio, você não deve usar hormônio. Aí o cardio fala para o endócrino, então você não pode usar o coração para bombear o hormônio. Então fica uma guerra, cara. Tira o coração aí, vai. Você tem que... Você sem coração. Essa é a definição de alguém sem coração. Então tá bom, usa a sua testosterona, mas quero ver ela chegar no músculo, sem coração. Então, cara, não existe uma guerra. Acho que a integração das coisas é cada vez mais bem-vinda, eu acho. Tá bom. Nutrólogo, então, né? Nutrólogo. Mas cardio também, assim, dá uma dica pra pessoa que é cristã, que é um pastor, ou até mesmo pra pessoa que não tem uma religião pré-estabelecida, mas que precisa aí melhorar os cuidados com o coração. Dá uma dica pra turma aí. Cara, eu acho que a maior doença contemporânea, que é a mãe de todas as doenças aí, é o sedentarismo. O sedentarismo vai levar a pessoa à obesidade, vai levar a pessoa à ansiedade, vai levar a pessoa à depressão, vai levar a pessoa... que são os grandes males. Então a gente vê o que mais mata hoje em dia? Doença cardiovascular. Mas de onde que ela vem, cara? Claro, de má alimentação, de sedentarismo, de maus hábitos. Então eu acho que a pessoa... Eu sempre estimulo, cara, o paciente sair do conforto. Igual você falou, o organismo ele quer que a gente economize energia. Ele não quer que você vá para academia. Ele quer comer o mais alto calórico, deixar com muita energia, com menos gasto de calorias possíveis. Então, o primeiro passo é sair do sedentarismo, cara. Tá. Depois, o segundo passo é combater a obesidade, que eu acho que já é um... Que aí vem reeducação alimentar. Reeducação alimentar e mudança de hábitos. Tá bom. Eu acho boa dica. Então, fica aí a dica para vocês, turma. Outra coisa, a pessoa que, vamos lá, líderes religiosos, pessoas que estão aí sobre uma grande carga de trabalho, uma rotina pesada, porque isso aqui não é só pastores, líderes religiosos, grandes empresários, isso aqui acontece com donas de casa também, que estão lá na rotina do dia a dia e passam por essa situação, que é a própria síndrome aí do burnout, né? Que é o esgotamento, né? O esgotamento emocional, que aí gera ansiedade, gera estresse, gera várias consequências por isso. Como que a pessoa, ela evita isso? Cara, quem foi o maior líder religioso de todos os tempos? Jesus. Então vamos pegar mais um exemplo de ensinamento dele. Dentre outros grandes aí. Vamos olhar o que ele fez quando ele se preparou antes de vir a surgir aí como líder religioso. O que ele fez? Foi caminhar, ou seja, caminhada, saiu do sedentarismo, foi caminhar no deserto fazendo jejum. Aí pesado, hein? Para pensar nisso. Boa. Então esse para mim é o grande ensinamento para os líderes atuais. A pessoa está completamente esgotada, mas ela quer chamar o elevador para ir para o segundo andar, quer andar de escada rolante, deixa a bicicleta de pneu murcho em casa, come pra caramba, ou seja, faz pico de insulina o dia inteiro e quer ter o mesmo chamado, quer que Jesus coloque palavras na cabeça dele. Cara, faz igual Jesus, tira um momento pra você, se liberte de rede social. Acho que assim, vai caminhar, vai pra um lugar seu, sem rede social, sem celular, sem nada, fica 40 dias no jejum. Você viu quanto que vem a imagem de Deus? 40 dias sem jejum, calma, gente, vai devagar. Não, tá? sim. Vai fazendo... Fazer 40 dias de jejum. O meu sonho, sabia que o meu sonho é fazer 40 dias de jejum? É meu sonho, cara. Mas cara, assim, não, 40 dias. Jesus, assim... Mas é meu sonho, mas de verdade. Sabe uma dica que eu acho que é legal? Se eu conseguir, eu acho que eu faz o jejum no intermitente, cara. O jejum, eu acho que vale a pena. Você fazer 40 dias de jejum. Mas quantas horas por dia? Vamos começar do básico. A pessoa que nunca fez jejum, cara, faça 10 horas de jejum. 10 horas? Pra começar. Pra quem nunca fez? Dorme meia-noite. Você consegue fazer 10 horas de jejum, Igor? Pô, cara, ó. O cara é pastor, pô. Ele é pastor, ele não vale, não conta. Se você parar pra pensar, meia-noite, você dorme meia-noite. Tá no pecado. Acorda às 8. Já foi 8 horas, cara. 8 horas já passou dormindo. Mas então o período da noite conta? Vale, conta. Então a pessoa dorme meia-noite. 8 horas da manhã. Só não conta pra nós que é crente o jejum espiritual, tá? Não entra nessa, não. Cara, porque, isso que eu quero chamar a atenção. Olha que louco. Um dia eu falei, um rapaz chegou em mim e disse assim, ô Douglas, eu tô fazendo jejum.
Eu falei assim, pô, que legal. Ele disse assim, pô, tô fazendo jejum todo dia agora. E aí eu falei, e como é que tá sendo esse jejum? Ele disse assim, é o seguinte, eu abro meu jejum à meia-noite e eu encerro meu jejum todo dia às 8 da manhã. Eu falei, como é esse jejum é de quê? Ele falou assim, não, tô jejuando ali pra crescer espiritualmente. Eu falei, mas amigo, você fica sem comer da meia-noite às 8. Espiritualmente é o horário que você tá dormindo, pô. Então, e aí tem não gente, vale. Tem gente que facilita agora, as coisas. pra saúde... eu vou fazer jejum de pitaia molhado ao molho de leite de cabra. Eu nunca tomei leite de cabra, então é fácil fazer jejum. Fico 5 anos sem fazer isso, cara. Então vamos fazer um jejum. Realmente, cara, vamos... Algo que custa, Deixa eu tentar... Eu gosto disso, porque eu vejo muito cristão falando, eu fiz o jejum, tô fazendo jejum. Aí você vai ver o que é jejum. É das 3 às 5 eu não como nada. Assista o meu vídeo aí, então o jejum no YouTube. Vamos profissionalizar o negócio, tentando profissionalizar a parte da nutrologia, que é interessante isso, cara. Então, o jejum intermitente é você dar pausa para o seu intestino parar de funcionar para produzir serotonina. Legal. Então, vamos supor, meia-noite você dorme, 8 horas da manhã você acorda. Então, já foram 8 horas, cara. É fácil de fazer. Uhum. Então, meia-noite até as 8 já foram 8. Fica 2 horinhas a mais e vai a primeiro dia até as 10 da manhã. Quais são a quantidade de pessoas que acordam querendo comer o pé da mesa, né? Tem pessoas... Sério, cara? Tem pessoas que estão... Você acorda com fome, Igor? Mas depende. O Igor quase não come. Você tem que cuidar dele, ô doutor Fernando. Depois eu quero que você... Vamos embora. E aí, das 10 às 8, então já foram 8 horas. Então, para começar, 10 horas de jejum. Depois, o segundo passo, no terceiro dia, já estende para 12 horas, vai. Dorme meia-noite e quebra o jejum meio-dia. Isso aí lá pelo, vamos supor, um ciclo de 40 dias aí de jejum. Então, os 3 primeiros dias foram das 8 às 10, depois das 8 meio-dia. Depois a gente vai chegar no objetivo de 16 horas. Então, para de comer às 10 da noite e vai comer meio-dia. Já foram 14 horas. Pô, você aí consegue, cara. O corpo tem muita energia para guardar. Depois, você começa a fazer, para de comer às 9 horas da noite e quebra às 2 da tarde, 16 horas de jejum. Ou 1 hora da tarde, 16 horas de jejum. Cara, isso pro corpo, o que acontece? Ele começa a quebrar a gordura, quebra a gordura em ácido graxo, o ácido graxo gera energia, em vez de fazer a energia da glicose. Então isso já começa a gerar corpos cetônicos, começa a gerar um pouco menos pico de insulina, começa a desinflamar o cérebro. Então cada vez que a gente come, o cérebro vai inflamando. O cérebro é um órgão indolor, ele não sente dor. Então você tacando comida nele o dia inteiro, cara, ele não vai desinflamar. Então, se você deixa o intestino descansar, ele vai evacuar todo o cocô que tem lá, vai deixar o probiótico, a flora bacteriana se proliferar, então ela vai desinflamando o organismo e a longo prazo, cara, 40 dias passou rapidinho. No final de 40 dias, você fazendo caminhada todo dia, ou seja, exercitando o músculo devagarzinho, ele vai produzindo testosterona, você vai produzindo testosterona em si. E ao longo do tempo fazendo jejum, cara, pum, você fez o que teoricamente Jesus fez quando ele foi pro deserto, cara. 40 dias você vê o quanto a vida mudou. Eu sempre faço pacientes, eu sempre estimulo os pacientes a fazer 21 dias. Porque 21 dias é um tempo que o nosso mundo contemporâneo corrido não é um dia. Dentro do hábito é a formação de um hábito. São 3 semanas. Tem 3 semanas de férias, cara. Então faz pra você ver. Esse é o verdadeiro descanso da mente. Eu acho que é legal isso, cara. Porque a maioria das pessoas acha que... A maioria das pessoas do mundão, cara. Isso é real. Eu vou tirar férias. Nossa, não vejo a hora de ir pra férias. Eu vou lá pra praia, vou beber comer e tal. Cara, volta mais cansado do que foi. O descanso do cérebro é esse, cara. Dá descanso alimentar pra ele. Você fica estimulando ele sempre comer. Cara, todo dia pico de insulina. Imagina pro corpo quebrar, por exemplo, uma feijoada, cara. É bizarro, trampo, cara. É trampo, cara. É muita coisa pra quebrar. Ele tá se exercitando aqui dentro. Tá gastando energia. Aí no outro dia feijoada, no outro dia... churrasco, no outro dia lasanha, cara, ele tá exausto. Então, que você me falou aí, verdadeira dica para líderes, cara, eu acho que é essa. Se você quer reencontrar com as suas palavras, cara, que é o que Jesus fez, ou seja, potencializar o que você tem na cabeça, eu acho que é usando menos inflamação possível do corpo. Que é isso, caminhada e jejum. Caminhada e jejum, boa. E vamos lá. Pra turma que tá passando aí por conflitos no casamento, tá com a libido baixa, não tá tendo relação sexual, não tá tendo intimidade com o parceiro, tá tendo dificuldade aí no relacionamento, o que você daria de dica pra essa turma aí? Cara, a primeira coisa é não achar que tudo é
dos gastos do relacionamento, se você não procura realmente seu parceiro, cara, às vezes você pode estar sofrendo de alguma disfunção hormonal. Ou às vezes uma orientação médica, uma orientação nutricional, velho, pode fazer total diferença para a pessoa. Então, não acreditar que tudo é obra do diabo ou que tudo seja obra de desgaste emocional, ou que às vezes não deixa a rotina estragar a sua relação. Então, às vezes, procurar um especialista, cara, às vezes pode te ajudar. Não necessariamente, como eu sempre repito, não necessariamente é reposição de hormônios. Existe uma crítica muito grande em cima disso. Ah, mas o hormônio é anabolizante. Não. Tem pessoas que têm diabetes que precisam repor hormônio, insulina. Tem pessoas que têm hipotireoidismo que precisam repor hormônio da tireoide. Existem pessoas que têm baixa produção de testosterona que precisam repor testosterona ou estimular a produção de testosterona, não necessariamente repor. O que eu achei bacana aqui de você falar comigo também, que a gente conversou um pouquinho nos bastidores, foi que você falou a respeito da coordenação aí que você esteve à frente de 1.200 médicos nesse período aí da pandemia, do Covid, e agora vem bastante para a minha área, assim, né, de pastor e terapeuta, que eu gosto bastante dessa área, que os médicos, eles estavam lá, e eles estavam, sim, trabalhando em prol das vidas, né? Cuidando das pessoas e tudo mais. Mas você foi um agente mais espiritual na vida deles do que propriamente esse líder de coordenação de uma equipe. Na verdade, você estava coordenando almas ali, né? Como é que foi isso? Cara, eu te falei que no começo da entrevista, né, que eu sofri com burnout. Na época eu estava fazendo cardiologia e eu trabalhava muito. Eu acho que nada é por acaso, cara. Nada é por acaso. Tudo que a gente vive é um aprendizado que a gente vai poder aprender e passar esse aprendizado para alguém no futuro. Então, quando eu estava com burnout, cara, eu era uma pessoa completamente estressada, arrogante, porque eu estudava muito, achava que eu tinha um rei na barriga, conhecimento na cabeça. Até que comecei a perceber que me faltava, às vezes, controle emocional para lidar com doenças. Então, quando eu falei, cara, não tinha sentido isso para mim. Eu era ateu, né? Não tinha sentido nenhum. Então, cara, eu sofri muito, chorava muito, brigava com todo mundo ao meu redor, enfim. Até que o veículo disse a pandemia aqui quando eu já estava morando aqui em São Paulo. E aí fez todo sentido para mim, cara, porque eu passei a liderar equipes com médicos, muitas vezes médicos mais velhos que eu, os mais experientes que eu, mas que eu tava com 32 anos, né, no começo da pandemia, 31, e aí depois 32, durante a pandemia, e tinha médicos que eu coordenava que eram muito mais experientes, com um gabarito extenso, que tinha o rei na barriga. Então, assim, só que eu olhava para ele, por mais conhecimento que eles tinham, e por mais experiências de UTI e de pronto-socorro que eles tinham, eles não tinham conhecimento principal, a sabedoria de Deus, cara. Então, o paciente parava, parou, não vou massagear não. Fila super lotada, pessoas passando necessidade, pessoas aflitas com a pandemia, cara, que as pessoas não sabiam de onde estava vindo esse bicho, de onde que ia, qual que era o tratamento, nem nada. Os próprios membros da equipe não sabiam o que fazia, cara, e faltava o quê? O espírito ali no meio. Então não era pregar o cristianismo, não era pregar a minha doutrina religiosa, cara, era simplesmente passar às vezes a experiência que eu tinha vivido lá atrás, de ser uma pessoa que tinha o nariz empinado e às vezes precisava entender melhor a questão espiritual. Então, cara, eu acho que foi para mim um crescimento espiritual gigantesco por conta disso, porque às vezes você tinha uma equipe ali, como era muitas UTIs, antigamente a gente trabalhava, tinha um médico só na UTI. Só que agora na pandemia tinha 10 médicos para 10 UTIs e eles tinham que dormir no mesmo quarto. Nossa. Cara, imagina só. O Douglas não quer dar plantão com o Otávio, que não quer dar plantão com o Otônio, porque a Maria foi ex-namorada de um, foi ex-namorada de outro, não quer dar plantão aqui, e ele prescreve hidroxicloroquina, não prescreve, e a gente tá brigando aqui e tal, e eu sou mais médico que ele, por que você coloca ele no horário da manhã e coloca eu à noite? Eu sou melhor, formei na USP, eu formei na Unicamp, outro formou na UNAERP, outro formou em Pouso Alegre, e eu tenho 5 filhos, tenho que criar e tal, cara, era uma guerra contra a pandemia, contra o vírus, era uma guerra política entre os médicos e era uma guerra política
com as prefeituras e o governo. Então, cara, era uma... E o pau quebrando, cara. Tipo, gente sendo entubada de braço pra cima e de repente não tinha médico pra dar plantão. E eu falava, gente, ó, tô trazendo um ortopedista pra equipe. Os cardiologistas falavam, ortopedista da plantão de UTI? Eu falei, gente, calma, vocês aprenderem, ele vai aprender também. A gente precisa de médico. Vamos ensinar ele a entubar, pegava, fazer fila, entubava, acesso e tal. De repente o ortopedista estava dando aula pros outros. Então, assim, existe uma guerra gigante ali. E além disso, eu vi uma população extremamente doente do ponto de vista mental, de corpo e espírito, cara. O médico trabalha muito, não cuida, só médico obeso, comia pizza. Cara, você quer ver pessoa doente? Você não vai no leito da UTI. Você vai na cantina do hospital. Nossa. Ali está o maior número de doentes, cara. É gente pedindo 10... não existe um plantão que a galera não pede 10 pizzas. 10, 15 pizzas e compartilha. Aí vai a equipe da enfermagem, a equipe da fisioterapia, nutrição, todo mundo comendo. E aquele, cara, todo mundo inflamado para cuidar de quê? De doentes. Meu Deus. Então a gente passou a organizar. Falou, não vamos pedir comida aqui, vamos passar todo mundo assim, a equipe tem que trabalhar assim. Cara, eu comecei coordenando o quê? Acho que foram 20 médicos, aí passou para 40, depois foi passando para 50 e foi abrindo UTI. E aí, de repente, eu me vi, cara, na coordenação de uma empresa, uma PJ médica, cara, que coordenava Bertioga, Santos, Santo André, São Bernardo, São Caetano. Cara, era mais de 1.200 médicos, cara. Uau. E eu com a responsa nas costas, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Falei, qual que é o objetivo de Deus me colocar aqui no meio disso aqui, cara? Não tinha um porquê. A não ser tentar transmitir com a maior calma, cara, sabedoria, tentar criar esse laço. Tudo tinha um propósito. Então, uma frase que me marcou muito, cara, que eu falava, essa frase a gente colocou em todos os quartos de médicos, que, cara, você me emociona porque, cara, que eu vi de médico morrer na pandemia. Falei, cara, qual que é o sentido da gente estar aqui cuidando desses doentes, sendo que a gente pode pegar essa doença e morrer amanhã. Eu sempre falava para eles, falei assim, cara, a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é viver uma vida sem propósito. Uau. Cara, isso mexe comigo porque, cara, virou o bordão da equipe e todo mundo colocava isso no quarto, cara. Colocava isso no WhatsApp, passava até que, cara, eu lembro certinho, que a gente falava isso até que um dos nossos colegas veio a falecer. E, cara, aquilo mexeu com todo mundo, cara. E aí, no outro dia, morreu outro. Aí, o meu parceiro de plantão era um neurocirurgião, também pegou Covid, eu tive que entubar ele. Eu falei, cara, o próximo sou eu. Eu ficava com isso na cabeça. E eu fixei isso na cabeça, cara, que a maior tragédia da vida não era a morte, que eu podia morrer a qualquer momento, mas que viver uma vida sem propósito, isso sim é ser trágico, não viver por alguém. Então eu fixava isso, cara, e isso realmente tocou os médicos ali, a gente viveu numa equipe só e fortaleceu a equipe, acho que foi bem legal. Uau, muito bom, maravilhoso. Agora eu quero entrar no final do nosso podcast, eu por mim ficaria conversando. É que complicado, né? Quando a gente começa a conversar sobre um assunto de interesse, o negócio vai longe, a gente conversa pra caramba. E, pô, maravilhoso tudo aquilo que você contribuiu, tudo aquilo que a gente aprendeu aqui. Espero que todo mundo possa pegar um pouquinho disso aqui e colocar em prática, porque é isso, né? Eu acho que o conteúdo em si, saber, não é suficiente, né? Não é o que você sabe, mas é o que você faz com o que você sabe que faz a diferença. Cara, tem uma frase... Saber e não fazer é não saber, né? Tem uma frase de Jung que é... Cara, ela mexe demais comigo e eu acho que ela é um dos lemas meus de vida, que é muito interessante. Conheça toda a teoria, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Cara. Essa frase, ela eu acho que deveria ser fixa para todo médico, na cabeça de todo médico, cara. Porque às vezes você domina todas as técnicas, tem todo o conhecimento, tem muito isso, e né? pisa na alma humana. Ou às vezes falta com negligência com a alma humana, com um abraço, um carinho. É por causa da rotina. Não eu soberba de conhecimento. Lidando com gente, aquilo se torna tão comum que acaba sendo só mais um. Só mais um. Ou às vezes o excesso de conhecimento se torna arrogante. Eu participei de uma palestra de um médico chamado Pat Adams. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Ele tem o livro O Amor é Contagioso. Ele inspirou o filme lá do O Amor é Contagioso, né? E ele falava isso. Que ele entrou pro hospital, ele se veste de palhaço, ele tem um cabelo comprido, um nariz de palhaço. E ele entra... Robert Williams, né? Isso. É isso, né? Robert Williams, o nome. E o Pat Adams mesmo, o que inspirou o filme, ele realmente faz isso. Ele, por exemplo, ele ia para
para o Vietnã, para esses lugares assim de guerra, e ele ia para lá vestido de palhaço. Ele descia no meio de um ambiente de guerra, vestido de palhaço, e ele entrava no ambiente. Então todos os pacientes, eles já estavam esperando um médico vestido de, né, de roupa de médico e sério, e daqui a pouco chegava ele lá vestido de médico, com o nariz de palhaço, Quebrando... apertando. Tipo, os caras começavam a rir. Aham. E a gente sabe, a risada Aham. também Contagia, ativa neurotransmissores, Sim, fazem as pessoas se sentir melhor, fazem as pessoas... Tanto que se você tá muito estressado, vai no stand-up. Né? Vai num circo e vai assistir um filme de comédia, você já vai mudar o seu estado emocional. Então, o Pat Adams, ele fala sobre isso, que ele não estava lá só para curar o doente, mas tornar o processo da cura melhor. Porque para ele é difícil aquele momento, né, pro paciente que tá ali. Então, essa parte da espiritualidade, a gente sabe, e não é de hoje, que, segundo pesquisas, pessoas que estão num leito, num hospital, até mesmo, por exemplo, as pesquisas que foram feitas foram em hospitais de câncer, em pessoas que estavam em estados terminais. Algumas pessoas se recuperavam. Outras pessoas duravam mais tempo do que os médicos diziam que iria durar. Por causa do quê? Por causa da fé, da espiritualidade. Cara, eu tenho muito caso de UTI, cara. Muitos casos de gente no UTI que tinha fé, cara, que não tinha de onde sair. E aí, cara, até abrangendo outras religiões, cara. O que eu já vi de caso de testemunho de Jeová que não podia fazer transfusão de sangue, cara, sair do dia pra noite, falando, como que aconteceu isso, cara? Assim, cara, eu falei, de onde que veio isso, cara? Assim, a pessoa tava com 4 de hemoglobina, não pode transfundir sangue, né? E a fé dela foi subindo 15 de hemoglobina. Eu falei, de onde saiu isso? Não tem explicação, cara. Então, enfim, eu acho que a fé... Nossa, Deus é tremendo, né? A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, não sei se você sabe, mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela é movida, e as práticas dela é movida através de diretrizes. Então, se uma pessoa tem fibrilação atrial, tem a diretriz de fibrilação atrial. Se a pessoa tem insuficiência cardíaca, tem a diretriz que ensina o médico o caminho para ele tratar a insuficiência cardíaca. E uma das diretrizes dela, que quebrou a ciência, que foi a primeira sociedade registrada médica a criar uma diretriz disso, é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que criou uma diretriz de espiritualidade, cara. Isso está na internet. Olha. Criou uma diretriz do médico ter espiritualidade. Olha. Quer receber um pastor na UTI? Deve receber. Quer tratar um monge do budismo? Deve tratar. É a espiritualidade independente de religião. Então, uma das sociedades mais preconceituosas, não é preconceituosas, mais céticas em relação à religião, abriu as portas, estudou a fundo e criou uma diretriz sobre isso. Ou seja, a ciência está assinando embaixo que a espiritualidade causa isso. É isso, meus amigos. Tá assinada, a ciência já disse, a espiritualidade muda a sua vida. E se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não aceitou a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, conheça a história desse que é conhecido como o Filho de Deus, que veio ao mundo para transformar nossas vidas. E eu tenho algo aqui que a gente sempre pergunta no final do nosso podcast, que é a nossa pergunta de praxe. Qual a mensagem você gostaria de deixar para o mundo, Dr. Fernando? Cara, eu acho que não tem mensagem maior do que nosso grande líder, igual eu falei, que ame o outro como Deus amou, cara. Eu acho que o amor, cara, ele vem antes de tudo, antes de fé, antes de... Então, se você tem amor, você vai desenvolver uma fé em cima do amor. Eu acho que, cara, abraçar e se colocar, ter compaixão de se colocar no lugar do outro, às vezes resolve uns problemas imensos. Eu acho que falta muito isso nos dias atuais, cara. A competição nos leva a competitividade do dia atual, cara, às vezes quer levar a gente a competir com outras pessoas, cara, e às vezes o nosso mundo faz a gente ser mal pela própria competição do mundo, cara. Então, às vezes, o próprio amor que você desenvolve para as pessoas em cada ação, dá um bom dia pro porteiro, até uma boa noite para sua namorada, cara, isso vai refletir no seu desenvolvimento do amor, cara. E o que eu acho é o seguinte, que eu sempre falo para as pessoas, cara, a competição sua não é contra as pessoas, não é contra determinado tipo de status social. A competição sua é com você mesmo. Se você
tem uma meta a longo prazo e você acorda de manhã fazendo tudo direitinho, faz tudo correto, cara, você não precisa preocupar com a grama do vizinho. Você vai conseguir chegar lá sozinho. Então não precisa ter inveja, não precisa ser traiçoeiro, desleal. Se você foca em você, cara, não tem como você roubar contra ninguém. Então, o esporte, cara, me ensinou muito isso. Então, existem esportes que tem competição, futebol, um time contra o outro, mas tem esportes como a maratona, cara, que o único adversário dele é contra a própria pessoa. Falou, eu vou conseguir terminar esses 42 quilômetros de maratona, ou eu vou conseguir o bodybuilder, eu vou conseguir colocar, chegar naquele determinado de shape. Isso é na vida atual. Então você não precisa brigar com o outro porque ele abriu uma clínica médica lá da sua. Não precisa disso. Você pode ter sua clínica médica, pode ter seus clientes, você pode ter que... E ao mesmo tempo ter amor. Então eu acho que às vezes a mensagem de Jesus está deixando de ser passada, cara, justamente por isso. Às vezes a gente perdeu essa sensação de amor pelas pessoas, pela competição do mundo atual. Eu acho que falta muito isso, cara. E a pandemia veio para isso, cara. A gente se cuidar mais e trazer cooperação entre as pessoas. É isso aí, meus amigos. Amar. É isso que nós precisamos, é isso que as pessoas precisam. Meu amigo, muito obrigado. Valeu, obrigado aí pelo convite, momento, obrigado a toda a equipe aí de vocês e tô sempre por portas abertas tudo aí. aquilo que você compartilhou, e, foi o muito cara bom. tá metendo shape aqui, hein, cara. Você viu, tá treinando, tá mudando. Tá vendo? Tô sendo disciplinado. Tá sendo disciplinado, ó. É. Faz dieta, treina, ele me marca na hora que ele tá na academia, não sei se é verdade que ele tá indo. Eu tenho que fazer de conta que a gente tá, né? Vai lá e posto o doutor lá. Não, cara, mas é legal, cara, ter pessoas igual você, cara, que tem um conhecimento imenso aí da palavra e ao mesmo tempo se preocupa em transmitir isso para as pessoas, cara, que às vezes uma voz só não consegue, cara. Então, às vezes você passando o conhecimento que você tem e adquirindo de outras áreas, da área médica, ciência e tal, você transmite às vezes para uma pessoa, que transmite para outra e às vezes a palavra nossa tá espalhada para mais gente. Isso Parabéns aí. Bom, deixa aqui o pessoal saber onde que eles te encontram, sua rede social, como que eles fazem para encontrar o Dr. Fernando. Meu Instagram era @Fernando Montaldi, aí por questão de marketing a gente passou a Fernando Zampieri, mas vocês me acham lá como Dr. Fernando Zampieri no Instagram. A gente vai deixar aqui embaixo, né? Minha clínica é em São Caetano do Sul. Logo agora em outubro a gente vai estar expandindo a clínica com um pensamento fixo aí nessa parte integrativa, onde não existe mais essa competição entre as especialidades, mas sim a integração delas. Então a gente vai ter toda a área aí de ginecologia, cardio, endócrino, nutrologia, pediatria, falando a mesma língua ali, psiquiatria, que eu acho que é muito interessante, falando essa mesma língua da integração, onde um paciente passa com determinados tipos de especialidades e sai completo. Lá em São Caetano do Sul, em frente ao shopping, e só chamar lá que a gente bate um papo no consultório. Muito bom. E o meu você encontra Douglas Brasil ID e aqui no canal do YouTube, no Espiritualmente Podcast Douglas Brasil, tá bom? Muito bom ter vocês aqui com a gente. Lembra de vir aqui embaixo, clicar aqui no botãozinho vermelho e inscrever-se. E também nesse botãozinho do lado que aparece ali, todas no sininho, clica no sininho todas para ser notificado. Deixa aqui embaixo seu comentário, sua dúvida, seu questionamento, o que você quiser cooperar aí, seja até mesmo uma crítica, tá tudo bem, coloca aqui embaixo que a gente vai procurar melhorar e entregar sempre o melhor para você, tá bom? Então compartilha com o máximo que puder esse podcast, você que é pastor, você que é um líder religioso, você que é cristão, tá na igreja, e as pessoas elas têm aí suas dúvidas, seus questionamentos sobre saúde, sobre como melhorar sua qualidade de vida, seu estilo de vida. Então, basta você assistir esse podcast e mandar aí para o maior número de pessoas. Que Deus te abençoe. Fica aqui o meu grande abraço. Até o próximo Espiritualmente Podcast. Deus te abençoe. Tchau.